é isso, senhoras, senhores, garotos, garotos, meninos, meninas e todo mundo mais que se encaixe entre A ou B, ou em qualquer outro lugar, não tem problema. Ou qualquer outra letra. Ou qualquer outra letra. Sejam todos... Essa câmera tá de sacanagem hoje comigo, eu acho que ela tá me trollando, porque a terceira vez que eu mexo a mão, ela me desfoca. Ela não quer me mostrar. Olha, eu acho que a culpa não é da câmera, né? A câmera fica procurando seu melhor ângulo. O problema é que ela não acha, né? É isso, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando aqui, cantando, dançando, brincando e falando de quê? Por enquanto de nada. Mas falaremos hoje com o mestre... depois de que você foi chamado de baluarte, pra mim você não tem outro adjetivo que te defina. Eu sou baluarte. Life achievement, né? Baluarte. É isso, Rogério Saladino, como é que você tá? Estamos aí, né? Dentro do possível. Brasil 2021, etc. Mas estamos indo. Fácil não tá, né? Não, fácil não tá, né? É isso, Fazer é o quê? isso. Exato. Mas estamos indo, já tá bom, né? Já tá bom, pô, a gente já tá vivo, bom, já né? é um grande passo, né? Então, é isso, galera. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre Ravenloft. Trouxemos um especialista, um mestre, um baluarte. Um baluarte. na área para trocar uma ideia com a gente sobre um pouco do que é o Ravenloft, falar um pouco do cenário de campanha, falar um pouco das edições, da onde ele surgiu, como ele tá hoje, atualmente, na 5ª edição, o que a gente tem de material publicado, o que ele tem de coisas que supostamente vão sair. Vamos falar um pouco dos personagens icônicos, né? Vamos falar um pouco do que tem ali. Vamos dar uma pincelada geral. A gente até trocou uma ideia um pouco antes, falando, ó, talvez não vai caber tudo num programa só. Se for o caso, a gente divide e faz 2 partes, 3 partes, o que for necessário pra gente tentar preencher essas lacunas. Tô certo? E dizer um pouquinho do que é Ravenloft, né? Que falar, legal, saiu o livro Ravenloft. Que raio de Ravenloft é esse, né? Que é isso, né? Raven o quê? Raven onde? Raven onde? E se você tá escutando isso aqui no Google Podcasts, Apple Podcasts ou no Spotify, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS, sempre falando bem pouco, mas falando bastante merda, diferente do nosso convidado, que esse sim sabe o que fala. Né? Fala muito e fala muita merda também. É legal que eu sempre falo essa frase e todos os convidados, independente de que eles sejam, repetem exatamente isso. Ué. Mas é isso. Bom, vamos começar do começo. Eu queria que você falasse um pouco pra mim do que é Ravenloft, falar um pouco desse cenário de campanha, né? A gente tá falando, obviamente, de um cenário de campanha pra Dungeons and Dragons. Bom, e a gente tem que lembrar... a gente tem que lembrar um pouquinho que essa coisa de cenário de campanha... quando o RPG apareceu, quando Dungeons and Dragons apareceu, não tinha assim, legal, vamos fazer Dungeons and Dragons e vamos fazer 5 cenários de campanha, vamos fazer... Não, vamos fazer aventuras, vamos fazer Dungeons and Dragons, né? Vamos fazer o RPG. Né? E a forma que o pessoal tinha, eles lançaram os livros que tinham as regras para você jogar, e as formas para você pegar no tranco era fazer aventuras. Tinha aventuras prontas. Só que lá atrás, no comecinho, vamos lembrar, né? O Dungeons and Dragons ele veio de jogo de tabuleiro. Né? Era uma adaptação do jogo de tabuleiro. Então, as aventuras eram: você entra numa caverna, bate no monstro, pega o tesouro. Aí, a outra aventura é: você entra na masmorra do castelo, bate no monstro, pega o tesouro. A outra aventura é: você entra na ruína do templo abandonado, bate no monstro. Quer dizer, claro, eu tô brincando, mas as aventuras eram mais ou menos assim, e tinha uma coisinha ou outra. Entendeu? Você entra no templo abandonado do deus Tarisdum. E tinha um pouquinho explicando o que era esse deus, por que o templo estava abandonado, essas coisas. Mas o foco não era exatamente a história. O foco era você se envolver na história. Tá? Vamos lembrar, a pessoa estava tateando o RPG ainda, né? Como é que era fazer o RPG. Eles não tinham aquela coisa do, não, vamos fazer um plano, vamos fazer um mundo, não sei o quê. Né? Tanto que muita coisa de regra e muita coisa de cenário foram introduzidas em aventuras. E aos pouquinhos, se você for
querer traçar histórias de personagens, você vai ter que pegar 4, 5, 6 aventuras. Vecna, por exemplo, que tem a mão de Vecna e o olho de Vecna, você vai pegar 4, 5, 3, 4 aventuras para descobrir direito como é que é Vecna e tal. E isso era legal, porque eu acho que era uma das coisas que fazia o jogador se sentir participando da história do jogo. Parte da história, sim, faz sentido. Porra, fui eu que fui lá e bati no Vecna, sabe? Uhum. Aí, né, nesse desenrolar das coisas, a TSR, que era a empresa que fazia o Dungeons and Dragons, a Tactical Strategy Resources, coisa assim, ela queria fazer aventura, e o negócio dele era vender e tal, tinha as revistas. Aí eles pegavam o pessoal que trabalhava nas revistas, que é a Dragon e a Dungeon. A Dragon fazia matérias, a Dungeon fazia aventuras. Aí eles pegavam esse pessoal para escrever aventuras legais. Tinha uma dupla chamada Tracy Hickman. Tracy e... Peraí, que eu esqueci o nome, porque eu sou velho e eu esqueço as coisas. Tracy e Laura Hickman, casal, que eles escreviam aventuras para Dungeon. E eles tinham uma aventura que eles jogavam com os amigos. Aí eu não sei, porque o que eu ouvi o que eu vi é que eles jogavam todo Halloween. Lembra? Dungeons and Dragons era medieval. Pode crer. Cavaleiro, espada, mago, tipo Gandalf e tal. E aí, eles jogavam todo Halloween uma aventura de terror. Porque Halloween, né? Claro. Halloween, então. Tá. E essa aventura era muito legal, era muito bacana. Que, se eu contar o que era a aventura, vocês vão falar, putz, né? Vocês tinham que entrar num castelo de um vampiro, bater no vampiro pra poder sair do lugar. Tipo, é simples, é uma coisa simples. Só que essa aventura, em especial, ela tinha um chance. Pra você ir lá e bater no vampiro, não era só pegar uma estada que nem a Buffy, né? Apontava um lápis e matava o cara. Vampiro, né? Não, era algo a mais. Porque aí tem os bastidores da coisa, né? Eles queriam fazer uma história de vampiro. Basicamente uma história do Drácula. Só que eles não queriam usar o Drácula porque direitos autorais. Se eles falar, não, a história do Drácula, a gente pode ser processado. A TSR já tinha tido alguns problemas com o Dates and Demigods, que era um livro anterior, porque eles colocaram o mito de Cthulhu no meio. Botaram personagens como Elric de Muni Boné, que não tinham licença deles. Então teve algum problema, teve que tirar e tal. Então, eles tinham muito medo de fazer qualquer coisa e ser processada por direito autoral. Inclusive, Halfling chama Halfling porque eles não podiam usar Hobbit. Sim, por conta teve dos direitos com Tolkien, né? Então eles morriam de medo de direito. Então, em vez de ser o Drácula, era um outro personagem. Era um cara que fez um negócio lá e virou vampiro. Mas era o Drácula, sabe? Sim. Basicamente era o Drácula, tá? O cara era um warlord, um senhor da guerra antigo, que desgostoso com alguma coisa, cometeu um crime e ficou condenado a ser um vampiro pra eternidade. Ou seja, o Drácula. A mesma coisa. A mesma coisa. Só que aí, beleza. Quando o casal, o Tracy e Laura Hickman, falaram, a gente tem uma aventura, os caras entram num castelo do vampiro, tem que matar o vampiro, é tipo o Drácula. Beleza, faz aí. Só que aí tem uma coisa que era o chance, que era a pegadinha. Para você derrotar o vampiro, você precisava pegar coisas, entender coisas da história dele. Ou seja, a história era importante. Era importante. Você tinha que descobrir quem que era esse tal de Strahd, por que ele tá lá, sabe? E tinha outra coisa que o pessoal, quando viu, falou, os olhinhos brilharam assim. Logo no começo da aventura, você passa por um acampamento de ciganos, e a Madame Eva, a matriarca dos ciganos, faz uma leitura de cartas, que eles chamam de tarô, não é tarô, é taroca. Né? E quando você tirava as cartas era bonito, né? Você mostrava, você tirou tal carta, você é o guerreiro, não sei o quê. Do lado do mestre, as cartas diziam aonde estava o item que você precisava dentro do castelo, aonde Strahd está dentro do castelo, Strahd era o vampiro, aonde está o item que podia te ajudar, tá? Então você tinha 2 ou 3 coisas que eram determinadas, 2 itens importantes que eram determinados pelas cartas, e tinha os objetivos secundários do Strahd. O objetivo principal do Strahd era matar os jogadores. E tinha um outro objetivo que ele podia, sei lá, tá querendo criar um artefato para poder andar de dia. Tava querendo fazer um experimento para ressuscitar, uma coisa assim. E
esses objetivos paralelos, às vezes, acabavam ficando mais complicados do que o objetivo principal. Então, era uma aventura que, se você jogasse 2 vezes, com personagens diferentes, imagina, ou com o mesmo personagem, ela tinha objetivos diferentes. Então, era como se fosse uma aventura que você podia jogar várias vezes. A rejogabilidade era grande. Era grande, numa época que você nem usava o nome rejogabilidade. O Perfeito. pessoal nem pensava nisso, pensava porque estava legal. Então, essa aventura, o pessoal ficou assim, cara, maravilhado. Né? E aquela coisa, o casal Hickman escreve muito bem. A aventura era muito bacana, ela tinha cenas muito legais, ela te envolvia muito, ela te envolve muito. Quem jogou Curse of Strahd sabe disso. Sabe? E as descrições eram muito legais, porque se você fazer uma história de terror, não era só você ataca, você vê um orc, a descrição tinha que ser envolvente. E o próprio castelo Ravenloft é um personagem à parte. Na primeira aventura, a aventura Ravenloft E6, ela vinha com o mapa do castelo isométrico, né? 3D, assim, mais ou menos, né? Um 3D simulado, em todos os andares. E ele não era um mapa quadradinho, certinho, direita, esquerda. Tipo, para você subir no andar, você tinha que dar volta. Para descer, você tinha que descer por um andar. Ele era um castelo complicado. Ele era um labirinto vertical. É um labirinto em 3D. Sabe? Tipo, não só... E o pôster era maravilhoso. Depois eu vou mostrar aqui. Show. Então, aquela coisa do... Cara, você tá jogando nisso, você fazia várias sessões de jogos e tal. E, variavelmente, você morria. O Counter-Strike era muito apelão ali. E tinha técnicas ali que se você aplica todas elas, o grupo morre mesmo, assim. Mas era uma coisa muito divertida. E aí ficou uma aventura tremendamente popular. Ela foi lançada em 1982, né? Boa parte do pessoal que está ouvindo a gente não tinha nascido. Essa aventura foi lançada em 82. Vendeu, o pessoal gostou. Eles fizeram uma segunda parte, né? Ravenloft 2, a The House of the Ingersoll Hill. Que aí ela era uma aventura legal, mas não era tão assim. Que aí tinha a ver com uma casa assombrada, que já tinha outros personagens, já aparecia vários tipos de mortos-vivos e tal. Mesmo assim, foi uma aventura que saiu da linha, saiu da caixinha, né? E o pessoal comentava e falava e tal. Aí passou-se um tempo, em 1990, quando a TSR já tinha os cenários de campanha, já tinha Forgotten Realms, já tinha Greyhawk, já tinha Dragonlance, que também foi escrito com a ajuda do Tracy Hickman, a Margaret Wise e o Tracy Hickman que escreveram os romances de Dragonlance, e depois virou o cenário. Aí eles viram que Ravenloft tinha potencial para ser um cenário de campanha. Mas como assim um cenário de campanha? É só um castelo que você vai lá, bate no vampiro para escapar. Aí eles tiveram a ideia de, já que a gente usou um monstro de clássico de terror, que se a gente fizesse com outros, sabe? Pô, tem vampiro, você vai ter lobisomem, você vai ter monstro de Frankenstein, fantasma, múmias. Todas essas criaturas já existiam de uma certa forma no Dungeons and Dragons, de uma forma ou outra. Então você mudava uma coisinha aqui e ali, você podia fazer uma história de terror legal com ela. Então a ideia foi, eles pegaram o Ravenloft Aventura, o Ravenloft 2, viram os personagens e tal, e desenvolveram o Ravenloft cenário de campanha, o Realm of Terror. Perfeito. Né? E aí você tinha domínios, onde criaturas malignas, vilões malvados, eram presos em domíniozinhos assim, em lugares fechados, pequenos, que eles não podiam escapar. E infelizmente os jogadores também não. Os jogadores, sabe, o seu herói estava andando, cavalgando com seu grupo de amigos, aí subiu umas névoas estranhas, ele não via o caminho, e de repente ele saiu num lugar completamente diferente de onde ele estava. Era desculpa para você tirar os seus personagens da sua campanha e colocar numa campanha de Ravenloft. A desculpa era que os Dark Powers, os domínios sombrios, as névoas, tiravam heróis para testar ou para atormentar os vilões que ficavam no seu domínio, que eles não podiam sair. O Strahd, no Curse of Strahd, ele vivia num lugar chamado Barov, ele não podia sair daquela vilazinha ali. Ele tentava sair, não conseguia. E era atormentado por várias coisas, porque ele é mau e ele fez muita malvadice. Ele ficava lá sofrendo, e de vez em quando apareciam uns heróis lá para atormentar ele. Essa seguia a lógica de cada domínio, né? Cada reino de Ravenloft tinha um Lorde, que era o cara que fez o domínio aparecer, né? Porque ele fez algo muito malvado, muito, muito malvado.
Eu tô falando aqui, não é atrasar imposto de renda, é tipo malvado mesmo, sabe? Certo. Né? E aí, ele tinha um domínio que atormentava ele. Eles explicavam no começo que você podia fazer os seus domínios também. Eles davam vários ali, né? Você podia fazer uma campanha imensa lá dentro. Durante a segunda edição, durante o AD&D, né, que foi a primeira vez que Ravenloft apareceu como cenário de campanha, eles te davam os domínios, havia várias histórias, várias campanhas para você jogar lá. Você tinha uma caixa básica, uma caixa mesmo, básica, e se vira, pega, faz os seus personagens lá e se vira. Tá? É um dos meus cenários favoritos, eu tenho um monte de material de aventura, tudo isso que eu acho isso muito legal, as histórias eram muito bem escritas. E era um cenário que assim, Ravenloft. Dificilmente você vai ver uma aventura ruim de Ravenloft. Deixa eu te perguntar um negócio, porque eu tenho bastante curiosidade a convidar você para falar de Ravenloft, apesar de saber que você é um colecionador de Ravenloft, que você curte a parada. Eu sei que você é um cara que curte terror também, você já esteve aqui, a gente já bateu um papo sobre terror, inclusive, que precisamos continuar. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte... Uma das coisas que eu tenho uma curiosidade por Ravenloft, apesar de não, assim, o que eu mais joguei em Dungeons and Dragons foi Forgotten Realms, de longe, assim, número de horas, tanto joguei quanto narrei, Forgotten Realms. Eu tô vendo ali, assim, né, assim, dentro do meu pequeno conhecimento foi Forgotten Realms. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre tive uma sedução. O primeiro material que eu tive contato de Ravenloft foi, se eu não me engano, da terceira edição. Foi o cenário da terceira edição, o livro do cenário de campanha da terceira edição. E eu olhei para aquele livro e me encantei pela capa do livro. Só que eu não tive esse livro, eu não tenho esse livro, eu nunca li esse livro. Você vai lá vai o Saladino sacar o livro da prateleira. Esse aqui, ó. Exatamente! É esse aí. E aí, Curiosidade, esse aqui é o Domains of Dread, ele é o livro básico de Ravenloft, foi feito na terceira edição. Ele não foi feito pela TSR, ele foi feito pela Sword and Sorcery, que era um estúdio que trabalhava junto com a White Wolf. Eles compraram os direitos para poder fazer, e eles fizeram este livro aqui, que é um livrão básico. E, mais interessante ainda, ele existe em português. Ó. Sensacional. Você tem ele em português? Sensacional. Eu não só tenho ele em português. Ele foi lançado pela Devir aqui no Brasil. O que é muito legal. Não sei se vai dar pra ver. Eu vou colocar aqui, ó. Vai dar pra ver aqui. Não sei se dá pra ver. Peraí, não focou. Não foca mesmo. O que era? Eu que traduzi. Você tá de sacanagem? Eu que traduzi. Eu namorei, Saladino, eu namorei esse livro na Devir, Rua Teodureto Souto 624, no Cambuci. Eu namorei na prateleira, assim, 1 ano esse livro. E eu olhava, eu vou comprar. Eu enchi o saco do Douglas pra traduzir esse livro. Sensacional. Eu fiquei enchendo muito o saco dele pra traduzir esse livro. Eu namorei esse livro muito tempo. E o que eu ia, justamente, que eu queria entender... Foi o seguinte, porque eu não tive e eu não tenho contato com Ravenloft. Conheço muito pouco de Ravenloft. Uma das coisas que me soam sempre complicadas numa mesa de RPG é, às vezes, conseguir trazer a imersão para um clima um pouco mais soturno. Então, às vezes, para um clima mais aventuresco, mais, né, aventuras aventurescas, mais Indiana Jones, mais... Às vezes até mais épico no sentido de poderio do que os caras conseguem fazer. Às vezes até eu acho que vai bem. Mas a hora que decai pra esse lado mais soturno, mais ocultista, mais medo, mais monstro, mais... Pra mim é complicado. Narrando eu sempre acho difícil esse tipo de coisa. O Ravenloft, enquanto cenário, ele te trazia algum tipo de dica ou de orientação pra você guiar uma campanha pra esse lado? Esse é um desafio muito grande quando você está fazendo um jogo de terror usando D&D, porque os personagens de D&D eles são muito mais poderosos, eles são feitos para ser heróis. Sim. É aquela coisa, você descreve um lobisomem e o cara fala, beleza, eu ataco. Sabe? Você não tem aquele medo, você não tem aquela coisa, sabe?
tem até aquela coisa do o guarda aponta uma besta pra você falar, para, se chega, o cara faz as contas, a besta dá 1d8 de dano, eu tenho 47, sabe? Pode Então, bater. às vezes quebra um pouco a coisa. Ravenloft, como cenário, ele tinha, além de ter várias explicações e textos falando, olha, é assim, né? Aqui não é um jogo normal, não é um jogo heróico, você não tá jogando Forgotten Realms. A ideia é aquela coisa mais de susto, de clima. Ele trazia algumas regrinhas a mais para você. Não é punir os jogadores. Se o jogador ele entra no clima, ok, beleza. Se o jogador precisa de uma ajudinha para entrar no clima, você tem. Você tinha um negócio chamado Fear e Horror Check. Fear, Horror e mais um check aqui. Né? Madness, E era talvez. assim, Madness veio depois. Tá. Era aquela coisa do personagem ver alguma coisa muito assustadora e de alguma forma aquilo ali ia entrar nele. Tá. Eu usava, mas eu achava meio sacanagem eu chegar e falar pra você, o seu personagem tá com medo de uma coisa que você não tá. Aham. Né? Mas eram ferramentas. No começo você explicava e falava, olha, você tá inseguro, aqui não é igual. O lobo daqui não parece o lobo de lá que você viu, né? E eles tinham pequenas sacanagenzinhas, pequenas surpresas, pequenas coisinhas que eles colocavam no cenário, que era para aumentar um pouco a tua insegurança quanto herói. Você tinha uma coisa chamada... assim, eles diziam que o mal permeava em Ravenloft. Não era só... você tinha que ser bonzinho em Ravenloft. E algumas coisas não... Não é que você tinha que ser. Você podia ser o que você quisesse, né? Você pode ser o que você quiser. Mas se você for malvado, então tem consequência. Sabe? Você tinha o Power Check. Que é assim, se você vai em Ravenloft e você faz alguma coisa ruim, você ganha um poderzinho. Quer dizer, você rolava lá e ganhava um poderzinho. Tá. Que tem a ver com você, com o teu personagem, com o que você fez. Aí você faz de novo, você ganha um outro poderzinho. O poderzinho vem também com uma desvantagem. Tá. Aí depois você ganha um outro poder. Até um ponto em que você vira um monstro. Tinha uma Até progressão vilanesca. Você vira uma vilã. Aí pode chegar num passo e que o mestre chega e fala, beleza, seu personagem virou um vilão, ele tá preso aqui, vou fazer um domínio para ele. Ele tá preso aqui e ele vai ser punido e castigado pela eternidade. Cara, isso é incrível, de verdade. Assim como mecânica, é muito legal. É um negócio que você fala assim. Na terceira edição, da terceira edição para cá, esses lances de Power Check, mesmo nesse livro da terceira edição, ele não ficou tão bom. Eu achei que ele ficou um pouquinho melhor quando saiu o Heroes of Horror, aquele suplemento. Perfeito. Aí lá eles têm uma regra para mácula, para tente, que eu acho muito mais interessante. Eu usaria no lugar. Mas a ideia é essa, sabe? O Heroes of Horror, inclusive, se você quer jogar Ravenloft na terceira edição, pega o Heroes of Horror. Ele é um livro essencial, ele te dá muitas dicas de como você explicar como fazer uma aventura de terror. Tá? Porque, por exemplo, você pode fazer aquelas pequenas sacanagens de mestre. Meu personagem é super forte, super poderoso, ele dá um jeito. É vampiro, eu ataco com a minha espada mais 2. A espada não funciona. Sabe? Como assim não funciona? Eu joguei uma campanha em que eu tinha um jogador que tinha um bárbaro que ele tinha um machado vorpal. Ele conseguiu um machado vorpal durante as aventuras. Certo. Sabe? Aí, numa das aventuras do Ravenloft, ele enfrenta um tipo de demônio, né? Que é o... me deu branco agora. Babau. Um babau que ele é coberto de ácido. Perfeito. Só que esse ácido corrói a arma. Ele enfrentou 2 babaus. E aí, o ácido foi espirrando, espirrando, espirrando. Chegou no final do combate. Eu falei, quantos pontos o teu machado tomou? Ele, tomou, acho que era 47 pontos de dano de item. Eu falei, então, o machado tem 50. O machado dele era só o cotoquinho. Nossa, ficou com o cabo na mão. E o machado vorpal. Sabe? Tipo, sim, cara, um item super poderoso. Eu perdi um machado vorpal batendo no furrequinho aqui. Então, tinha essas pequenas sacanagens para você dar medo no jogador. E aquela coisa, a aventura de desafio 10, o vilão Ultimate era 15, sabe? Entendi. Ele era escalado. Que era pra você ter medo do cara. Às vezes tinha aventuras de Ravenloft que não era pra você enfrentar o vilão.
era pra ter o clima, pra você resolver uma situação. O vilão tá lá. Tem uma situação aqui, mas o vilão tá lá. Se você virar a esquina errada e ir pro vilão, você morre. Sabe? Caraca, interessante E isso. tem aventuras que o vilão aparece, faz uma fala, dá uns ataques e vai embora. Mas é pra dar o clima de que pode acontecer. Aham. E o negócio que eu achava mais legal, que era o Misinformation, mais divertida. Tem uma aventura chamada The Night of the Walking Dead. Tá. Aventura de primeiro nível. Primeiro nível. Que os jogadores enfrentam uma infestação de zumbi numa cidade. E quem tá fazendo isso é um zumbi lord, um lord zumbi. Que é um zumbi de 4 hit dice. 4 dados de vida. Né? Só que ele tem umas habilidades, ele cria zumbi novo, etc. E aí, era muito divertido que o Lord Zumbi, ele pode fazer zumbi, ele comanda zumbi, e ele tem uma habilidade. Uma vez por dia, ele pode apontar para uma criatura, ele pode escolher uma criatura viva e matar essa criatura. Ele faz uma coisa lá que mata a criatura volta como zumbi. Mas é uma vez por dia, tem teste de resistência e tudo mais. Quando eu fiz essa aventura, quando os jogadores chegam e vão enfrentar esse Lord Zumbi, eu fiz o Lord Zumbi olhar pro cara, assim, apontar, morre! E o cara falhou nos dados. Então Morreu. ele caiu morto e virou zumbi. Os caras falaram, nossa, é um Lich! Tamo morto e não sei o que, não sei o que. Aí os caras desesperaram. Desesperaram. Sabe? E nas aventuras eles meio que incentivavam você não passar todas as informações. Você não chega e fala, olha, você está enfrentando um troll. Você fala, olha, a criatura, você descreve a criatura muito mais, sabe? E você. E eles têm as pequenas sacanagens de detalhes que são colocados. O essencial é, na aventura, você descobrir a história, você descobrir como derrotar o chefe, o monstro. Não necessariamente porque o monstro é o monstro do Monster Manual. Mas assim, a história, a ideia é que cada personagem, cada monstro seja único. Não, Isso mesmo é que muito não legal. seja. Mas isso Sabe? é muito Então, legal. Isso é e muito eu acho legal que porque isso te é o entrega gancho uma. principal de Ravenloft. Isso te entrega às vezes o negócio se torna, dependendo do que tá acontecendo, dependendo dos jogadores, e dependendo da quantidade de experiência ou de número de vezes que eles já jogaram alguma coisa, o negócio meio que decai para um lado muito mecânico e pouco interpretativo, e o cara meio que é o que você falou, ele olha ali e fala, tá, é um zumbi, esse aqui eu sei que ele tem um nível de desafio, um quarto, eu posso tomar 2 flechadas dele. E aí, a hora que você pega um negócio desse que tem essa modificação, você dá aquela surpreendida que o cara meio que, pô, peraí, então não é isso? Então é um. Puta, então é um lit, sabe? Tipo, pronto, você ganhou dos caras no psicológico. Você quer ver Acabou. uma coisa? Lá atrás, em 82, na aventura do Ravenloft, o Strahd, além de ser um vampiro, ele é necromante, né? Lógico, né? Vamos deixar ele malvado, vamos tacar nível de mago nele, né? Claro. E aí, ele criava um tipo especial de zumbi, os Strahd Zombies e os Strahd Skeleton, né? Os esqueletos do zumbi, do Strahd e o zumbi do Strahd. Uhum. O zumbi do Strahd, ele tinha uma coisa especial. Quando você batia nele, é um zumbi, né? Zumbi, né? Ele vinha andando, bate. Tinha uma chance de você, quando você batia lá, causava X dano, o braço caía, o cabelo caía. E era descrito que se você tirasse o braço de um Strahd Zombie, o braço ia continuar correndo e atacando. Sabe? E isso era aquela coisa do dar o susto no jogador. Mas peraí, eu bati nesse zumbi que. Um braço aqui, sabe? Era pra dar aquela coisa de medo. Uhum. Nem sempre essas técnicas funcionavam. Alguns materiais de Ravenloft da segunda edição tinham algumas ideias que eram pra dar medo que não eram tão boas Não assim. rolava. Sabe? Por exemplo, tem uma aventura chamada Ship of Horror, em que os jogadores encontram um tipo novo de morto-vivo chamado Lebendtop, que é um morto-vivo que parece uma pessoa normal, só que ele tem a habilidade de destacar partes do corpo e continuar vivos e usando. Então lá eles mostravam que para a pessoa ficar com medo, você mostrava que estava lá tudo bem, aí de repente alguém precisava pegar alguma coisa, tirava o braço e colocar. Quer dizer, isso não ficava assustador, ficava engraçado. Sim. Tipo, a pessoa tirava a cabeça, sabe? Eram coisas que poderiam assustar umas pessoas, mas em geral, um jogador de RPG não ia ficar com medo disso. Então, eles testavam muita coisa. Vamos lembrar
Né? 82 ainda é o começo do Dungeons and Dragons. 90 já tinha um pouquinho mais. Então você tinha algumas coisinhas de vamos tentar isso aqui pra assustar e Sim. às vezes não assustava. Às vezes não era tanto, não funcionava tão bem assim. A gente tá, na nossa linha cronológica, você tava descrevendo eu que pulei e falei da terceira edição, mas você tava falando do AD&D, se eu não me engano, não era isso? Do AD&D. Na verdade, eu tava falando da aventura que deu Ravenloft. origem, sim. Aliás, para fazer esse vídeo aqui, eu fui procurar quanto custa a aventura impressa. Ela existe, quer dizer, existe, mas é algo existe, raro, né? Existe, ela é raro. Eu já vi de 250 euros Caraca. a 2.800 reais pra comprar. Você tem ela ou não? Não, eu não tenho. Infelizmente não. Eu tenho. O que aconteceu foi que durante o AD&D, eles fizeram esta aventura aqui, ó, chamada House of Strahd. House of Strahd, Tá perfeito. vendo? Ela era uma aventura feita pro AD&D, a primeira foi feita pro D&D, né, pra primeira edição, e ela tinha, essa daqui tinha as regras para D&D, para você jogar com o AD&D, e tinha as regras para você jogar com a original. Tá. Tanto que aqui ela fala que vai de 6º a 13º nível. Na verdade, a primeira vai do 5º ao 8º e a do AD&D vai de 9º a 13º nível. Uhum. Aqui, deixa eu ver se eu acho. O mapa, vocês vão ver. Quando eu falei que o mapa do castelo era espetacular, sim. né, ó, esse aqui é só a parte do castelo. Dá uma olhada. Caraca, bicho. Você vê, né? Isso aqui é só o castelo, né? Porque tem o resto, Baróvia, tá? Mas, ó, tipo, o mapa é imenso. É O castelo é gigantesco. imenso, é gigantesco. Né? Então, essa aventura aqui foi feita depois. Ravenloft já existia, né? Ravenloft como cenário já existia. Eles fizeram essa aventura, que é um facsímile e uma adaptação da aventura Ravenloft para o AD&D. Né? Aí você tinha um cenário que veio esta caixinha muito bacana aqui, ó. Lembra que naquela época, para você fazer um cenário, o TSR gostava de fazer caixas básicas. Uhum. Tinha esta caixa básica aqui. Puta, sensacional. Que é a primeira caixa de Ravenloft. Me lembro de ter visto Reinos em algum do lugar Terror. isso. Tá? Sensacional. Você vê, o cara nem parece o Drácula, né? Não, imagina. Nessa caixa aqui tinha os livrinhos com descrição dos reinos. Tinha o Taroca, que é o baralho. É um baralhinho dos ciganos. Tinha mapas. E tinha um monte de pranchas, assim, ó. Pranchas mostrando Castelo Ravenloft. Vários mapas. Peraí, que tem uns personagens de outros reinos. Caraca. Era uma referência visual ali da parada. Tinha várias referências visuais, tinha muitas referências visuais, vários mapas. Ilustrações nada a ver, só porque são bonitas. Era pra você meio que entrar no clima. No clima, sim. Aí, Ravenloft, na segunda edição, teve essa caixa, né? Eu adorava o ilustrador interno, chamava-se Stefan Fabian. O livro é todo em preto e branco, olha só as ilustrações. Sim. Sabe? Tinha os personagens e tal. Olha isso aqui que legal. Caramba. Para passar esse clima. Sim. Depois eles fizeram uma outra caixa chamada Forbidden Lore, que eu tenho, não peguei. Explicava mais de magia, de regras, de adivinhação, divination e tal. E depois eles juntaram as duas caixas nesta caixa aqui. Ainda tudo isso na segunda tudo isso AD&D. AD&D, tudo isso aqui. Essa caixa aqui. Essa é bonita também. Tinha a mesma coisa também, ó. Os livros, os personagens, reinos, mapa. Opa, não sei o que eu bati aqui. Desligou a câmera? Deixa eu tentar ver aqui. Eu não sei, bati um negócio aqui. Acho que minha câmera deu uma travada. É isso. Tô meio desajeitado. Aí foi. E aí vinha também, essa caixa também tinha pôsteres e mapas
Porque lembra que eu falei que Ravenloft tinha vários domínios, vários reinos? Né? Então você tinha um mapão dos reinos. Puta, Tá sensacional, vendo? cara. Que Os reinos trabalho. aqui. Ó. Então, essa Deixa, aqui, deixa eu te fazer uma tudo no AD&D. pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui. A gente vai fazer um vai e volta. Acho que faz parte. Não tem problema. Você consegue, hoje em dia, você julga jogável essas paradas? Tipo, jogável um AD&D, pegar uma segunda edição de D&D, pegar essa caixa que você tá na mão aí, falar, cara, vou narrar isso aqui, ou vou jogar isso aqui, vou pegar um grupo aqui e vou fazer essa parada. Rola? Ou o sistema tá muito desconectado dos moldes atuais? É uma coisa que vai precisar pegar um jogador muito velha guarda que quer jogar isso? Olha, o sistema, o pessoal adora o AD&D. Eu adoro o AD&D. Eu comecei a jogar com o AD&D. Uhum. Mas ele é um sistema que precisa de algumas coisinhas. Hoje, né? Por quê? Sim. Porque hoje em dia você tem soluções melhores para algumas coisas. Sabe? Umas coisas que você fala, putz, isso aqui faz mais sentido, isso aqui tá mais legal. Sim. Fica faltando umas coisas, você pode complementar com outras regras. Esse material, eu acho que ele ainda vale, porque como boa parte do material de Ravenloft, ele tem muita história. A parte de regra é proporcionalmente pouca. Entendi. É muita história, muita aventura. Entendi. Você consegue entender a aventura, você consegue entender a história e falar, putz, aqui eu vou colocar tal monstro do livro tal, putz, aqui é tal regra. A coisa é muito simples. Então eles explicam isso de uma forma muito simples. Uhum. Tanto que um dos sucessos de Ravenloft durante o AD&D, da época do AD&D, é isso aqui, ó. Foram os romances. Romance, Os sim. romances. Sim. Esse aqui, Vampire of the Mists, que conta a história do Strahd, uma história com o Strahd. Esse aqui, né? Strahd, a guerra contra os Alin. Contos de Ravenloft. São romances que eles vendiam muito bem. Eles eram best-sellers, eles faziam sucesso. O primeiro, A Strahd, esse aqui é o segundo, A Strahd. Era capa dura. E isso na década de 90, Uhum. um livro de RPG capa dura, como assim, né? Sim, claro. Né? Como assim, né? E todos eles vendiam muito bem. Esse aqui, ó. Esse aqui também é um dos que eu gosto muito. Caraca. Nem precisa dizer, né, do que isso aqui tá inspirado, né? Mordenheim. Nem dizer, né? Eram livros muito bacanas, muito bons. São livros muito bacanas, muito bons. E por quê? O forte de Ravenloft sempre foi a história. Então, eu pego esse material, ele tá desatualizado. Um dos meus passatempos, quando eu tenho tempo, é pegar uma aventura antiga, pegar uma história antiga, uma aventura da segunda edição, e ficar adaptando para o sistema de regra atual. Uhum. Seja o D&D quinta edição, que eu ainda não sou bom o suficiente para adaptar, Uhum. mas eu gosto de jogar muito o Pathfinder RPG, eu fico pensando nas regras para colocar do lado, e ele é facilmente adaptável. Facilmente adaptável. Porque você tem uma quantidade de lore ali muito grande, né? Você tem uma quantidade de referência, quantidade de material de suporte muito boa, que talvez a mecânica de regra não funcione, mas se você tiver a condição de adaptar para uma mecânica mais recente, você tem toda uma história montada em volta daquilo, né? É tranquilo. E como Ravenloft teve em todas as edições, exceto a quarta, é relativamente fácil você conseguir material de referência. Uhum. Eu pego uma aventura antiga, esse monstro aqui, esse personagem aqui, na segunda edição, eu não tenho. Mas você foi procurar, você vai achar na terceira edição, e agora na quinta edição também você vai achar. Que agora na quinta edição eles fizeram algo que eu achei muito mais legal, que foi não só fazer uma versão, mas eles deram uma atualização. Eles modernizaram a coisa. Uhum. Mas a gente chega lá. Sim. Peraí, deixa eu te interromper de novo. O Gás do Dragão perguntou o seguinte: você tem ideia, falando de Ravenloft, em quanto tá avaliada essa tua coleção de coisa aí? Porque você tem coisa pra caramba de Ravenloft, né? Eu te falar que eu nunca parei pra pensar. Nunca parei pra sentar e ficar anotando, porque eu não penso nisso como algo que vale dinheiros, né? Entendi. Mas vale, né? É uma parada que tem um puta valor ali, né? Deve valer. Entendi. Deve valer. Eu nem imaginei que a aventura Ravenloft valesse tanto até você procurar, né? Até eu procurar. Uhum. Mas esses livros para mim têm valor porque eu gosto deles e porque eles me lembram quando eu comprei os livros, quando eu joguei com os meus amigos, quando eu li os livros, quando eu fiquei esperando que saísse um romance, quando eu fiquei esperando que saísse uma aventura e tal. Então,
eu não faço a menor ideia do que vale, porque pra mim vale muito mais do que alguém chegar e falar, ó, isso aqui vale Sim. $300. Ah, te sabe? pago tanto. Não é por isso que você tem, né? Não, eu tenho porque eu gosto, sabe? Pô, esse aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver se dá. Não, esse aqui, sabe? Esse aqui, esse livro, Vampire of the Mist, Aham. quem joga World of Warcraft vai reconhecer o nome da autora, Kirsty Golden, que também escreve para World of Warcraft. Fantástico, sim. Sim. E aí, ó, aí eu vejo aqui, você abre esse livro aqui, ó. Tá vendo esse risco aqui? Aham. É o autógrafo É o da Kirsty autógrafo Golden, dela. sabe? Que eu encontrei com ela numa CCXP, que ela tava lá para divulgar os romances de World of Warcraft, né? A editora que trouxe no Brasil trouxe ela para ela divulgar. E eu levei lá e a gente conversou, falei que eu traduzi e tal. Cara, não é porque é autografado, mas é porque eu conversei, eu conheci a autora. Eu falei, pô, gostei do teu livro e tal. É aquela coisa do, sabe, não... Sim, é um valor diferente. Sim, É um o valor é diferente. sentimental, não é financeiro, né? Sim, é um valor diferente, entendeu? Beleza. E uma coisa engraçada, né? Quando eu passei esse livro, esse poquetinho para ela autografar, Aham. ela olhou assim, ela fez aquela cara, ela foi olhar o ISBN, ela falou, esse livro é primeira edição? Eu falei, eu comprei quando saiu. Ela, eu não tenho esse livro. Ela não tem o livro, cara. Autora, né? A autora não tem, sabe? Provavelmente ela deve ter agora, deve ter passado mais, Aham. sabe? Sim, sim. Não, é uma outra parada. Esses pockets, eles chegaram a ser traduzidos ou não? Você sabe? Não. Eles Tá. não chegaram a ser traduzidos aqui, infelizmente. Os romances de Ravenloft eram muito bacanas. Acho que tinha um que era ruim, que eu nem... aliás, me disseram que era ruim. Eu não cheguei a ler. Chama-se Tower of Doom, que eu procurei, acho que não chegou aqui no Brasil, ou chegou muito pouco. Mas disseram que ele era ruim. E os outros, eles não saíram. E aquela coisa, eles são livros antigos. Uhum. Quando a TSR renegocia para traduzir, ela prefere traduzir os livros mais novos, os mais recentes, que tem a ver com a edição mais recente. Faz sentido. Tá? Então fica aquela coisa. Não sei, de repente agora, como o Ravenloft está saindo, de repente pode gerar uma onda meio retrô, né? Edição. Ah, não, entendi. Todos esses pockets aqui, todos esses livros, se você traduzir agora, eles encaixam perfeitamente na história. Na edição. Uhum. Porque eles não são escritos para serem baseados em regras. Perfeito. Eles são histórias. São uma história, sim. Histórias legais. Né? Sim. Então, de repente, eles servem até como base para você. Você comprou o Van Richten Guide do Ravenloft e você pode usar um dos pockets para fazer a tua campanha. Para dar uma preenchida, né? Faz sentido. Vai saber, né? Sim. Esperar pra o material de apoio, né? Porque não, lógico que no material de campanha você pode ter bastante informação, mas quando você lê um romance, quando você lê uma história ali, é tipo, porra, aquilo gera mais, né? Um desenvolvimento totalmente diferente, né? Do que um manual de regras, ou mesmo uma introdução. Pra você ter uma ideia, eu adoro tudo que é de bicho, bicho, animal, né? Mas eu não sou muito feliz com ratos. Eu não gosto muito de ratos. Acho rato meio... E tem um Dark Lord de Ravenloft, Jacqueline Renier, que ela é uma Werehat. Ela é uma mulher rato. Olha. E eu sempre achei, putz, Werehat é um bicho tão furrequinha, tão... Né? Nossa, se vira um rato. Nossa senhora, né? Quando eu li o romance que ela aparece, chama Scholar of Decay, estudioso da decomposição, né? A cena que ela aparece, toda a trama paralela de uma prima dela que quer derrubar ela, quando ela aparece, e aí ela aparece durante uma ópera, tentam matá-la, ela manda uma onda de ratos invadir a ópera, acaba com a ópera. A cena e a sequência, eu falei, cara, que assustador, que legal. Isso virou um dos meus personagens favoritos de Ravenloft depois de eu ler o romance. Sim. Sabe, toda a manipulação, toda aquela coisa de nobre, tipo França, tipo Rei Luís alguma coisa, sabe? Que por incrível que pareça, combinou perfeitamente com Earhat, na minha opinião. Então, o romance fez um personagem que eu achava fraco se tornar um personagem muito interessante. Mesmo que em termos de números ele seja fraco. Sim. Mas não é por isso, né? Mas é pela forma clima que ele mexe com você, né? Porque a história mexeu com você. And that's Ravenloft.
Entendeu? Perfeito. Isso é Ravenloft. Perfeito, perfeito. Não, faz todo sentido. Segue, você tava falando do AD&D, continua da tua linha cronológica. Tá. Aí, na terceira edição, você teve a terceira edição. Sabe? Ha! Você teve a terceira edição. Aí, a Wizards agora já tinha adquirido, né, o AD&D e transformado na terceira edição. E recuperado alguma coisa. Uma das coisas legais que pouca gente lembra é que quando, um pouco antes da Wizards comprar a TSR, comprar tudo, havia sido meio que largado de lado os autores originais do D&D. Os caras que trabalharam no AD&D, no Forgotten Realms, em Greyhawk, os caras que estavam lá atrás, tal, eles meio que foram fazendo outras coisas e tal. E quando a Wizards assumiu, quando ela comprou, ela chamou de volta, chamou Ed Greenwood para fazer de novo o que ele quisesse no Forgotten Realms. Foi chamando o pessoal de volta. Uma coisa de, ok, vamos pegar a essência da coisa e vamos fazer ficar legal. Claro. E aí eles deram mais atenção para Greyhawk, para Forgotten Realms e depois de um tempo para Dragonlance. Só que Ravenloft ficou um pouco assim porque eles viram que ter muitos cenários de campanha estava dando problema para eles mesmos, estava comendo o público deles mesmos. Então focavam nos principais e deixavam os outros um pouco de lado. Planescape foi aparecer muito depois, Spelljammer, sabe? Então, só que o que aconteceu? O estúdio Sword and Sorcery, que tinha um pessoal de um grupo chamado Kargat era uma polícia secreta de vampiros que tinha em Ravenloft, em um dos domínios. Uhum. Aí teve um pessoal de fãs que fez um grupo chamado The Kargatani, tipo, a Kargat, a Kargatani. E eles faziam material online de Ravenloft, faziam resenhas, etc. E aí esse estúdio chamou esse pessoal para escrever para eles. E aí a Wizards, a White Wolf negociou com a Wizards e eles compraram os direitos para fazer Ravenloft, que saiu pelo estúdio Sword and Sorcery, que é esse livrão aqui que eu te mostrei, que você falou que você ficava namorando. Sim. Este livrão aqui, que tinha regras da terceira edição, para a terceira edição, para você jogar Ravenloft. Eles deram uma avançada cronológica no cenário, nos reinos, mudaram reinos. Eles tiveram que tirar alguns reinos, porque, por exemplo, Lord Sot era um personagem de Dragonlance e ele estava em Ravenloft. Certo. Quando o Ravenloft vai para a White Wolf, eles não podem usar o Lord Sot porque o Lord Sot ainda é um personagem de Dragonlance. Dragonlance, sim. Vecna, o semideus Vecna, estava em Ravenloft. Também ele ficou preso em Ravenloft. Mas Vecna é um personagem de Greyhawk, que é uma licença da TSR. Eles não podiam usar. Então eles retiram esses personagens, os reinos mudam, e aí eles... Isso tem explicação em lore ali ou não? Tem uma explicação em lore, tem explicação em lore. Por incrível que pareça, tem explicação em lore. Entendi. O que acontece é assim, durante a segunda edição, existia uma série de aventuras, 6 aventuras, chamada O Hexágono de Escosa. Escosa era um cigano que ele fez ele teve uma visão e ele teve uma profecia. E que, quando essa profecia acontecesse, as trevas iam se abrir, o mundo ia quebrar e tudo mais. Cada profecia se fazia referência a uma aventura. Então, você tinha 6 aventuras, né, que acontecendo, ia acontecer a Noite de Trevas, não sei o quê. Só que um personagem mega fodão de Ravenloft também ficou sabendo que ia ter essa profecia, e ele faz 2 das profecias acontecerem em ordem errada, porque ele quer que quebre o reino para ele poder escapar. Entendi. E aí tem lá, quebra tudo, bagunça, reino vai, vira uma ilha, reino entra. Nessa desculpa, eles dizem que a coisa se junta e fica diferente, e é aqui que você tem a nova Ravenloft descrita aqui com novos vilões e personagens, etc. Ajuste. Esse livro aqui, ele tem uma novidade, Ravenloft. Você podia fazer personagens nativos. Personagens que nasceram nos reinos. Antes não. Antes você era só um estranho que chegava lá. Agora você tem caras que nasceram lá. Tipo, você pode fazer um herói que nasceu em Baróvia, cresceu em Baróvia e vai lá enfrentar e tudo mais. Ele não foi capturado pela Bruma em algum momento? Não, ele já nasceu lá. O pai dele, o avô dele foi capturado pela Bruma e ele nasceu lá. Certo. Aqui tinha regras para isso. Tá? Além de outras coisinhas a mais que foram colocadas, raça nova, etc. E outras explicações.
O Isso já Mr. na terceira edição. O Mr. Lucius perguntou se não foi o livro de capa preta com rubi no centro, que foi o Sword and Sorcery da White Wolf. Então, esse que ele tá falando, a Sword Source fez vários livros. Esse aqui foi o basicão. Né? O primeiro basicão, eu tenho os outros aqui. Ele deve estar se referindo a uns... que eu não vou pegar agora, senão eu vou derrubar tudo. Tá, beleza. Mas tem vários outros livros. Você tinha o Van Richten Guide to várias coisas, do Undead. Isso saiu na segunda edição. O pessoal da Sword and Sorcery fez os Gazetiers. Os Gazetiers são maravilhosos e aí você vai entender por que eu gosto de Ravenloft. Gazetier foi assim. Eles pegaram um NPC de lá que foi contratado para viajar por toda a Ravenloft e fazer anotações de como que é o reino, onde que tem a melhor estalagem. A lá, Volos? A lá, o Volo lá? A lá, Volos. Com uma história um pouco mais complicada. Certo. Porque tem uma história por trás disso tudo. Ele deve estar falando desses daqui. Ó. Deixa eu tentar pegar. E eu achei isso uma forma sensacional de você mostrar para o jogador como descrever para os seus jogadores o que é. Ele está falando desses daqui, ó. Correto? Pode crer. Aqui, tá? Esse daqui, e foram cinco Gazetiers. Tá? Cada Gazetier falava reino tal, tal e tal, que eram reinos próximos. Reino tal, tal e tal, reinos próximos. Chegava ao cúmulo de ter, assim, tal estalagem, acomodações boas, comida boa. É bem Volo mesmo. Acomodação ruim, sabe? E assim, tudo de um ponto de... Inclusive, esse personagem, essa personagem era uma personagem, às vezes ela dava conclusões erradas. Porque ela falava, acredito que quem manda nesse reino é fulano. Mas porque ela vê, ela fala, e não era outro personagem. Era uma impressão equivocada que ela, como ali ela passou por ali e teve aquela impressão e marcou. Não, e tem aquela coisa do, por exemplo, Ravenloft tem o equivalente ao Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Que é um cara legal, bacana, bonzinho, que em determinados momentos ele vira um cara mau, cruel, tem nível de rogue, é muito estranho, né? Ele é um cavaleiro, guerreiro, né? Guerreiro, cavaleiro, né? E ele vira o Malkin, né? Que é o lado maligno dele, a ficha dele muda completamente, ele tem nível de rogue, ele comanda o crime na cidade. Então, ele é um lord, senhor do domínio, que não aparece. Ninguém sabe quem ele é. Entendi. Então ela fala, quem acha que manda é o rei fulano. Não é o rei fulano, é o Malkin. E essas coisas são sensacionais para você colocar no teu jogo. Isso cria vida e cria dimensão de profundidade para aquelas situações que você vai descrever, né? Porque a hora que você tem ali uma referência partindo de alguém que, tipo, como se fosse um andarilho, passou por lá, tomou nota de algumas coisas, comeu determinada iguaria numa determinada taverna e fez uma anotação. É um negócio que parece muito vívido na hora que você transporta isso pra um jogo, né? Pro game mesmo. Né? E explica coisas do... como é que, por exemplo, as pessoas daquele lugar ali, como eles não sabem que o Strahd tá lá há 400 anos e é o mesmo cara, e ninguém sabe que ele é um vampiro, né? Tipo, ali nas explicações a pessoa fala, tipo, eles acham que Strahd é tipo um título. Que quem tá lá é o Strahd VII. Pode crer. Que é tipo descendente do Strahd sexto, quinto. Tá? E eles acham que. E como é da mesma família, tudo bem, o cara é parecido, né? O Strahd vai, fica um tempo quietinho lá no castelo, não sai. Aí aparece, olha, eu sou o filho do Strahd que estava aqui. Então, essas explicações aparecem nesse tipo de produto. Que fica muito legal. Sensacional. Muito legal. Isso exemplo, foi terceira. Peraí, isso é terceira edição. Isso é terceira edição. Tá. Tudo isso que eu te mostrei aqui é a terceira edição. Que você tinha o caçador de monstros, o Van Richten. Já tinha desde a segunda edição. Era o cara que ele caçava vampiros originalmente. Aí depois ele foi encontrando outros bichos, foi caçando outros bichos. E aí, na segunda edição, ele fazia o Van Richten Guide to Vampiros. Justo. Van Richten Guide to os homens. Né? Que era uma forma de mostrar esses monstros de forma diferente. Tipo, você tinha... hoje, na quinta edição, você tem Vampiro e Vampire Lord. Ok, né? E aí, na segunda edição, eles faziam os vampiros terem faixa etária. Que nem dragão. Você tem o Young, Very Young, Fledrin.
old, very old, não sei o quê. E Uhum. os poderes e as habilidades eles mudavam. Sim. E eles fizeram o mesmo com lobisomens eram diferentes. Múmias eram chamados de Ancient Dead, sabe? Você tinha fantasmas de magnitudes diferentes. Tipo, você tinha um fantasma que só fazia assustava, assim, né? E você tinha aquele que era tão assustador, que tirava a sanidade, tirava outras coisas. Isso era uma forma de tornar Ravenloft mais assustador do que o seu monstro básico do D&D. Essa criação... Isso foi puxado para a terceira edição também, Uhum. pelo estúdio da Sword and Sorcery, com esses livros. Inclusive, eles chegaram a fazer um guia do Van Richten que não saiu, porque acabou o contrato, eles acabaram não fazendo, que era o Guia do Van Richten para as Brumas, que era o que juntava tudo. Consumia. Trazia. Cara, você sabe que é engraçado essa descrição que você tá dando e ela tem um sabor diferente. Hoje, aqui, a gente joga bastante quinta edição. E a gente bateu esse papo de forma bem rápida e resumida ali offline. E é uma das discussões que a gente sempre tem com a galera que a gente troca ideia aqui no canal e tal. Que é essa simplificação, que de fato tem muitas coisas, fazendo um paralelo rápido com quinta edição, mas é porque o que você tá trazendo é um negócio muito interessante. Hoje em dia você pega o Monster Manual da quinta edição, ele é ultra simplificado. Os dragões da quinta edição, eles são... Apesar de ter diferenciação, ter o dragão jovem, o dragão adulto, o dragão ancestral, mas eles são... Assim, as criaturas são praticamente as mesmas. Elas mudam as cores, os tipos do dano, mas a simplificação e aquela aura, um dragão que é um mago, um dragão que é um caster, um dragão que é um cara ultra diplomático, ele meio que, sabe, ele tá tudo meio que simplificado numa bola só, que muda de cor de acordo com o tipo do dragão e tal, mas, sabe, eu entendo, não é uma crítica objetiva a isso, mas é talvez um preciosismo e um saudosismo com esses Monster Manuals e com esses materiais que entregavam ali uma sorte muito grande, às vezes, de opções para você colocar um morto-vivo. Talvez você pegava um manual de monstro de terceira edição, bestiário de terceira edição, que tinha acho que 4, 5 bestiários diferentes. Você puxava lá um fantasma e tinha, sei lá, 12 subtipos de fantasmas, cada um com as suas peculiaridades, cada um com um pequeno lore e algumas diferenciações. Você não sente falta disso quando você olha para esse material mais novo? Olha, essa é uma das críticas. Críticas não, né? É uma forma assim. É uma das coisas que me incomoda um pouco na quinta edição. Justo. Tá? Eu vi o livro novo, eu tô lendo o livro novo de Ravenloft, o Van Richten Guide to the Ravenloft, e tem uma coisa que me incomoda um pouquinho, que é quando eles mencionam um Lorde de domínio, eles colocam lá, por exemplo, Strahd. Conde Strahd, você tem lá a história dele, ele tem os atributos de um vampiro. Sim. Tá, mas então eu vou lá, pego o livro do monstro, tá com um vampiro, é igual? Sabe? Sim. Por exemplo, a Warhead que eu te falei, a Jacqueline Renier. Jacqueline Renier é uma Warhead. Use esses artigos. Isso pra mim perde um pouco do especial que o vilão tem. Né? Aquelas coisinhas especiais. Eu acho, eu entendo a simplificação, eu acho que a simplificação é boa, porque assim, ninguém quer ficar jogando 6 horas um combate. Sabe? Faz todo sentido. Coisas. Sabe, um combate com encontro aleatório, sabe? Você tava andando na estrada, encontra lobo, você demora 6 horas para fazer um combate. Não, né? Eu acho que a gente tem ainda um equilíbrio entre o vamos deixar as regras simples pra gente jogar logo e o vamos simplificar demais tirando o gosto da coisa. Sim. Eu acho que a gente consegue dar uma simplificada e manter as informações. Como eu te disse, muita coisa de Ravenloft é lore. É informação, sabe? Então você dá para você puxar uma coisinha e fazer um pouco diferente, sabe? Eu sinto falta, por isso que eu tenho muito material antigo e eu volto e meio, eu releio e vejo e tal, e vejo aonde que ele tá funcionando ainda, onde que não tá, porque eu sinto um pouco falta dessas coisinhas que você vê na ficha. Por exemplo, você conhece o personagem, o monstro Mimic? Sim. Mimic, sabe? Sim. Sabe que Mimic fala? Então, por muito tempo no D&D, no AD&D, ninguém lembrava que ele falava. É só um monstro o baú que virava, abria os dentes e mordia. Então, quando você pega um detalhezinho, Mimic fala, ele sabe falar. Cara, eu pensando assim, cara, dá pra você fazer um Mimic ser uma arma, ele vira uma arma,
E quando a pessoa pega, ele fala com a pessoa que ele é uma arma mágica. Sim. Cara, aí você começa a pensar, quanta besteira eu posso fazer com isso, cara? Total. Sabe? Então, Dá pra enganar pra caramba, né, os jogadores ali. eu gosto quando o jogo te dá muita opção. Quando ele te dá ferramentas para você usar. Nem que você não use. Nem que, isso aqui essa regra aqui é muito confusa, eu não quero usar. Então, eu gosto quando dá mais informação. Quando ele te motiva a jogar e a fazer coisas. Tá? Ao mesmo tempo, o livro novo de Ravenloft da quinta edição, ele te motiva a fazer campanha, te motiva a fazer aventuras naquele reino com aquele Lorde, com aquele vilão, com aquele monstro, com aquele tema. Uhum. Às vezes, eu acho que falta um pouco de informação. Eu não sei se a Wizard joga isso para saber o retorno e para investir, para fazer mais. Vou fazer mais história. Eu sinto um pouco de falta de aventuras nesse aspecto. Uhum. Poxa, eles fizeram. Eu tenho quase certeza que eles fizeram o Van Richtengard do Ravenloft, porque a Maldição de Strahd foi uma aventura que deve ter vendido muito bem. Ela muito elogiada. Eu não tenho os números, mas ela é um extremo sucesso de quinta edição. Então, é aquela coisa do... Por que ela é um sucesso? Porque ela é uma aventura que te introduz elementos, te dá elementos para você fazer uma aventura, uma campanha, te motiva a jogar. Sim, tá? sim. Então ela te dá mais coisas. Então, eu espero que o Van Richtengard do Ravenloft também venda bem, também tenha um retorno bom, para eles serem motivados a fazer mais aventuras. Na segunda edição, o que movimentava Ravenloft era aventuras. Uma das críticas que foram feitas ao estúdio Sword and Sorcery é que eles fizeram muito livro de cenário. Eles davam um livro para você, o livro básico, o livro descritivo, e não fizeram nenhuma aventura. A aventura, ela prende você. Sim. Você, sabe, é legal você estar no meio de uma aventura, você estar numa missão e você pegar informações do reino, de como que é. Isso motiva um pouco. É por isso que eu acredito que por isso que a Sword and Sorcery acabou não fazendo mais coisas, porque faltou esse envolvimento do público, porque, ok, é legal você ter é legal eu ter ferramentas para criar minha campanha, mas eu quero uma aventura, eu quero saber o que aconteceu com fulano, com Bertrano, sabe? Sim. O público quer alguma coisa nova dos seus vilões, dos seus heróis, dos seus monstros, para saber o que tá rolando. O Humberto mandou ali no chat, e é verdade, tem um mercado hoje muito atuante aí, né, na produção de conteúdo suplementar. Ele falou da DMS Guild, que é basicamente um portal ali que as pessoas publicam conteúdo meio que suplementar em relação às aventuras. Eu acho isso muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho meio que uma minha opinião, tá? Baseado, como diz um amigo nosso, é Instituto Minha Bunda de Pesquisa, baseado em nada. Adorei esse instituto. E que é basicamente assim, eu acho um certo pecado, ou talvez uma falha talvez estratégica da própria Wizards hoje em dia, de não complementar esse mercado, justamente que nem você falou, meter umas aventuras ali meio... Beleza, você tem a Curse, você tem a Maldição de Strahd, mas talvez você possa ter outras coisas que engatem ali no meio, você pode ter um livro de... Você pode trazer um romance, mas ao mesmo tempo você pode trazer um material mecânico, você pode trazer uma aventura, você pode trazer algum complemento dentro da... Porque se você olhar ali na DMS Guild, tem um monte de coisas que são materiais de reescrita em cima de aventuras oficiais. Tem umas de Tomb of Annihilation que é tipo... Cara, você não sabe como fazer o gancho da parte 1 pra parte 2? Pera aí que nós vamos escrever uma historinha pra encaixar aqui, sabe? Isso é sensacional. Sim. Isso é sensacional. Mas aquela coisa, pra isso tem que ter o básico, né? Exatamente. Tomb of Annihilation existe. Sim, tem uma coisa que quer dar um problema, você tem ajuda. Agora, a questão é, tá aqui o cenário, faz a sua campanha. Ok, é legal. Sim, sim. Mas, tipo... Mas você fica meio vendido, né? E assim, eu adoro falar com o público, você sabe o quanto eu adoro falar com o público. E o público pede coisa canon, cara. O público pede. A gente quer saber... É verdade. Chega e fala, eu quero saber o que aconteceu com fulano, eu quero saber o que aconteceu com ciclano, eu quero saber, sabe? Se você coloca num livro básico por exemplo, eu vou sempre falar o Strahd porque a gente tá falando do Ravenloft. Claro. Se você chegar e falar, houve uma aventura em que o Strahd virou humano por 24 horas. Cara, você vai receber um monte de e-mail falando, eu quero essa aventura, eu quero esse conto, eu quero esse livro, quando que vocês vão fazer? Sabe? Sim. Porque
é interessante. É assim, Claro. enche os teus olhos. Você chega e fala, Lógico. eu quero ver isso, eu quero saber o que aconteceu, como é que não, como é Eu que quero foi. jogar isso aí, né? Eu quero jogar isso aí. Eu quero que o meu personagem vá lá e dê umas piabas no Strade é vivo, sabe? Sim, sim, Pra depois eu chegar e falar, ó, tá vendo essa capa? Eu roubei do Strade, sabe? Essas coisas são muito legais. Sabe? Essas sim, coisas são muito legais. sim. Cara, não, com toda certeza, assim, é um mercado. A galera tá falando aí no chat que de fato é um lance de cocriação, é um lance que tem muito a ver com dar ouvido e dar voz pra comunidade, criar junto ali com a própria desenvolvedora do jogo. Que a Paizo fez isso muito bem. A própria, eu não sei o nome, porque é em alemão, eu não sei dizer, mas a gente tá tendo um certo contato com Dark Eye, que é uma versão alemã de Dungeons and Dragons. Não é uma versão, é uma sacanagem dizer isso. É um sistema alemão de fantasia medieval. E lá eles têm muito um lance disso, da comunidade mesmo criar toda uma linha e isso acabar virando canônico e tal. Ele, lógico, tem um crivo, uma seleção pra isso. Né? É legal pra caramba. Mas eu acho, na minha opinião, que acaba muitas vezes faltando alguma. Acho que algumas dessas coisas podiam ser canônicas, podiam ser produzidas pela própria Wizards, podiam ter uma base um pouquinho melhor para algumas coisas. Durante o período da quarta edição, eu meio que me senti um pouquinho. Né, não é, a edição não fala comigo, não é o tipo de jogo que eu curto. Perfeito. Eu abracei, dei beijinho na orelha e trouxe para casa o Pathfinder RPG. Justo. Que era mais ou menos um pouco do jeito que eu estava acostumado a jogar. E eu curtia muito a postura da Paizo. A Paizo é uma empresa que tem umas posturas, quanto ao jogador, quanto ao cenário e ao que eles estão desenvolvendo, muito legais. Se você lembra, a Paizo tem o RPG, foi uma das primeiras empresas que fez o RPG Superstar. E eles abriram para jogadores. Primeiro acho que foi um item mágico, depois magia. Esse barulho foi minha gata brincando com a caixa de papelão dela. Sensacional. Ela acabou de derrubar a caixa de papelão dela. Então, a Paizo, primeiro ela abriu o RPG Superstar, você criava um artefato mágico, com história e tudo mais, Sim. mandava para lá e tal, e ele virava canônico do cenário da Paizo. Então, e aí, é aquela coisa do, ok, eu até cheguei, posso tentar? Ele falou, não, você já trabalha numa editora, você já é profissional, caramba, né? Mas aí é a postura do, vamos procurar, vamos ver, vamos ficar aberto. Então eu curto um pouco essa coisa. Claro, precisa de um crivo, não é todo mundo. Olha, eu tenho uma ideia muito boa. Claro, lógico. Né? Mas, e ver se funciona. Porque é assim que a própria empresa descobre novos profissionais para trabalhar com ela. Justo. Né? Justo. E eu curti muito material da Paizo, eu gosto até hoje, tem um monte de coisa da Paizo, eu acho. As regras deles são boas, a forma com que eles trabalham o material é muito bom. Né? Justamente nessa época da quarta edição, que eu não tinha material de D&D que eu curtia, eu pegava o da Paizo, que se você for ver muita coisa da Paizo é tipo a versão deles para... Eles têm uma versão de Ravenloft, eles têm uma região, eles têm... não é Ravenloft, eles têm o cenário deles, né? O mundo de Golarion, e no mundo de Golarion lá tem um lugar que é o Principado Imortal de Yustalav. Perfeito. Que é a ideia de trazer o Ravenloft para aquele lugar. Mais ou menos que é um reino onde um rei Lich dominou por um tempo, aí os caras se juntaram para destruir o rei Lich, tal Bafon, e foi destruído, mas o mal se permeou pelos lugares. Então é um lugar meio gótico, ele é dividido por ducados, cada ducado tem uma história, você vê e fala, mais ou menos Ravenloft. Semelhante. Tá? Então dá pra você fazer alguma... assim, eu vi nas entrelinhas, você sente falta de Ravenloft? Nós fizemos o nosso. Tá aqui. Tá. Eles fazem isso em alguns arcos de história, né? Eles têm aqueles Adventure Pets. Você sente falta de um Adventure Pet de aventura árabe? Tem. Adventure Pet com sci-fi? Tem. De terror? Tem. Tem até de Cthulhu. Tem até de Cthulhu, assim. Não é exatamente Cthulhu, mas tem criatura de Cthulhu ali, então, do mito cthulhiano. Então, né, tá ali. Então, porque aí você vê que eu usei isso para pular, né, a quarta edição. A Ravenloft na quarta edição teve um board game. Que era board game da quarta edição. E uma coisa que eu tava esquecendo de falar. Na terceira edição, a gente teve isso aqui, ó. A gente teve isso aqui.
Expedition to Castle Ravenloft, Ok. que era uma versão. Peraí, isso né, é quarta ou é terceira? Esse logo não é da terceira? Isso é da terceira. É da terceira. Tá, Desculpa, eu falei perfeito. quarta, mas terceira. Ah, Antes ok. da quarta edição, ainda na terceira, não tem a ver com o estúdio Sword and Sorcery. Isso aqui foi feito pelo Bruce Cordell e James White, dois caras que trabalhavam na. Uhum. E eles tentaram fazer uma nova versão, dessa vez para a terceira edição, da aventura Ravenloft, com um formatinho um pouquinho diferente. Você vê as fichas dos personagens, da terceira edição. Uhum. O formato de encontro era um pouco diferente. Você tinha os encontros, né? Ficavam no meio do livro, todos os Tá. encontros. Aham. Encontro 1, 2, G3. E no resto do livro você tinha a descrição, né? E você tinha a descrição, rolando a descrição, e falava encontro G1, encontro G3. E aí você ia pra lá. ia pra lá. Entendi. E esse Expedition aqui já era uma atualização com regras da 3.5 e níveis mais altos, etc. E tal. Isso já é da terceira edição. Pulando a quarta, você teve só o board game, Ravenloft. Perfeito. Algumas aventuras de D&D não tiveram versão na quarta edição, mas tiveram versão board game. Não é ruim. Aliás, eu nem sei se saiu em português esse jogo aqui. Eu sei que alguns desses board games saíram em português. Esse especial eu não sei se saiu. Você chegou a jogar ou não? Ter contato? O board game não. Eu achei muito engraçado, tipo, porque a minha esposa Germana, ela trabalhou por um tempo em empresa de brinquedo. E um dos brinquedos que ela. Um dos brinquedos foi um jogo chamado alguma coisa do vampiro, não sei o que era um board game que em determinado momento pulava o vampiro, né? Pulava um negócio do vampiro. Você tinha que dar um jeito. Certo. E toda vez que eu ia jogar, que falava, vamos jogar o board game do Strade, eu falava, puta, eu fiquei imaginando que uma hora ia pular o Strade, assim, Não quero. Vamos ficar como RPG mesmo. E eu não sei. E aí, depois, na quinta edição, a gente tem o Curse of Strahd, que é aqui no Brasil, a Maldição de Strahd, que como aventurona, que pode virar uma campanha, uma mini campanha, que eu, infelizmente, eu não tenho ainda. Né? Eu não joguei. Eu li alguma coisa, eu peguei para dar uma lida, né? Tá maravilhosamente bem ilustrado, diagramado, a forma como é apresentado é muito boa, a qualidade está incrível. E eu percebi que tem alguns detalhes que nas versões anteriores não tinham e que tornam o jogo mais interessante. Detalhezinho simples. Tipo, vocês estão na catacumba do castelo e vocês caem numa cela e aí tem uma pessoa na cela. Você conversa com a pessoa, quando você vira as costas, a pessoa é um lobisomem, vira o lobisomem e te ataca. Isso na original. Na Curse of Strahd, essa pessoa tem um nome, fala que ela veio de não sei da onde, que ela finge ser seu amigo para te atacar na hora certa, porque ela tá trabalhando. Ou seja, são coisas que são pequenos detalhezinhos que precisavam um pouquinho de arrumação, de alguma coisa que no Curse of Strahd tá legal. Foi melhor polido esse tipo de coisa. Algumas coisas foram bem polidas e ficaram legaisinhas. Outras eu falei assim, eu não sei se eu vou usar. Mas ainda vou comprar o Curse of Strahd / Maldição de Strahd, depende do que apareceu na frente antes. É uma excelente aventura, eu acho uma excelente aventura, porque basicamente a Maldição de Strahd é você entrar no castelo, bater no Strahd para poder sair. A ideia é a mesma, né? Há 20 anos. Com várias coisas, com várias armadilhas. É como eles falam, o Strahd está no castelo há 400 anos. Ele não é tonto. Ele já quando não tem ninguém lá, ele fica pensando, como é que eu vou atacar se alguém chegar aqui? Assim, ele fica pensando, ele fica bolando armadilhas e tal. Esse tempo ele tem, né? Tempo é tudo que ele tem. Você comentou, quando a gente tava trocando uma ideia offline, você comentou justamente de algumas atualizações, de algumas localizações, de algumas inclusões que foram feitas nesse material da quinta edição. Perfeito. Vamos lá. Que eu acho que é bem interessante você posicionar, porque eu acho que isso é super importante e super legal que tenha sido colocado. Como eu disse, Ravenloft foi criado em 1982. Lá atrás, no começo, o pessoal tá até tateando, tá vendo... Sim. Tateando, já tá um certo tempo, mas é tipo, o que a gente faz? Como é que a gente faz RPG? O que o pessoal quer?
sabe? Muitas das coisas, de questões que a gente foi discutindo de lá para cá, ficaram desatualizadas no cenário. E assim, hoje em dia, não tem a necessidade de Ravenloft ser uma cópia dos monstros clássicos da Universal. Inclusive que a Universal pode vir aqui né, e pedir Sim, direito autoral. claro. E os próprios personagens foram evoluindo além disso. O Strahd nasceu para ser uma cópia do Drácula. Mas ele, com os romances, com as aventuras, que tem mais de uma aventura que ele aparece, com quadrinhos, teve quadrinhos de Dungeons and Dragons antigo e recente. Tá? O Strahd passou a ser um personagem completamente diferente do Drácula. Ele tem uma história dele. O Dr. Mordenheim, que é o Frankenstein, também tem uma história completamente diferente agora. Sabe? A múmia é o Uncatpot. Ele não é a múmia dos filmes antigos, muito menos a do Tom Cruise. Completamente diferente. Então, antigamente, Ravenloft era terror gótico. Perfeito. Para ser os monstros clássicos de terror. Agora, a gente tem muito mais. O terror mesmo, o próprio terror, o público de terror cresceu e evoluiu. O Ravenloft novo, esse aqui, né, o Van Richten Guide do Ravenloft, ele coloca outros tipos de terror. Terror psicológico, terror cósmico. Aquela coisa de coisas que te deixam insano, que vem de outro mundo. O body horror, o terror corpóreo, né? Interessante. Que é assim, o seu corpo vai mudando sem você ter controle, você vai criando, sabe? Por exemplo, uma aventura em que o teu personagem, o cérebro do teu personagem é transportado para uma outra criatura. Por exemplo, um golem de carne. Tipo uma coisa, tipo Reanimator. Sabe? Aquilo é um body horror. Você tem um horror psicológico em que, por exemplo, tudo que você vai ter que fazer é uma intriga de corte. Tudo intriga de corte, assim. Só que se você não faz intriga de corte, você morre. Então, dá para fazer muito mais coisa. E esse livro está incorporando esses subgêneros de terror com outras pegadas, outras formas de olhar para essas histórias. E assim, lá atrás, nos anos 80 e 90, várias aventuras e vários reinos e vários Dark Lords, eles eram estereótipos, eles eram clichês. Sim. Porque a pessoa achou, pô, vou fazer isso aqui vai ficar legal. Provavelmente o próprio autor não chegou e falou, pera, mas isso é um clichê. Por exemplo, você tinha um reino em Ravenloft que era um reino árabe. Mas não tinha nenhum árabe que escreveu isso. Ninguém que entendia de cultura árabe, de medos e de monstros, de mitologia árabe, fazendo isso. Árabe não, desculpa, indiana. Indiana. Você não tinha ninguém fazendo isso. Era um norte-americano fazendo o que ele ouviu. Era a visão dele, sim. Pô, não era muito mais legal você pegar um autor e perguntar, ó, você tem uma ascendência indiana, você tem parentes indianos, qual que é a mitologia? Por que o vilão vira vilão? Não é porque ele fez o que. E aí você tem histórias mais interessantes. Ravenloft tinha reinos orientais. Hakushumatayoyo e Kaf. Mas também eram escritos por norte-americanos que não conheciam tanto. Vamos conversar, vamos ver se dá pra gente colocar alguma coisa interessante aqui. E isso foi colocado nesse Van Richten Guide. Alguns personagens mudaram de etnia, outros personagens mudaram de gênero, outros. Porque, assim, a maioria dos monstros de Ravenloft eram homens brancos, né? Porque né, era o que você achava que eu tava. Sim. Só que de lá pra cá, a gente já evoluiu, já viu que tem muito mais do que isso. E aqui você vai ter, por exemplo, o Dr. Victor Mordenheim, que era um médico que fez o Frankenstein. Aqui é a doutora Victra Mordenheim. É uma mulher. É uma mulher. E tem uma história bem legal. É mais ou menos a mesma história, com alguns detalhes, sabe? E não afeta a história em si. E você está colocando uma forma de mostrar mais personagens. Sim. Tem personagens aqui tem personagens que são abertamente gays, abertamente homossexuais. Coisa que nos anos 80 e 90... Era impensável, né? Eles não podiam colocar porque eles tinham medo que fosse censurado. Sim. Sabe? Agora não. Fala, pô, essa história agora faz mais sentido de tal forma. Quando a coisa funciona pra história, então, por que não fazer? E aqui você vai ter bastante disso. Aqui tem reino até de uma versão maligna de Pinóquio. Caraca. Que já tinha antes. E aqui é mencionado. Você tem aqui em do Van Richten Guide to Ravenloft, você tem uma versão
do Sherlock Holmes e do Watson, que é Sensacional. um grande investigador do sobrenatural. Só que, né, o Sherlock Holmes não investigava o sobrenatural, mas aqui encaixa perfeitamente que ele seja um grande detetive. E é um elfo. E é um elfo. Sabe? Cara, aí você vê essas coisas começam com uma inspiração. Eu vou copiar isso aqui. E vai para um lado completamente diferente. E depois elas acabam criando uma personalidade própria, que aí isso dá mais riqueza para aquela história. Porque é o que você falou, não precisa ser uma cópia, não precisa ser o Drácula, não precisa ser, sabe? E além disso, essa localização desse discurso que hoje é muito mais aberto, muito mais debatido, muito mais entendido. Então, a gente tá vivendo um tempo que é completamente diferente de 1982, de 1990. Então é extremamente pertinente que as empresas que estão publicando, que os jogos que a gente joga, que as referências que a gente tenha, seja completamente sintonizadas com o que a gente está vivendo, com o que a gente está vendo, com as formas que a gente está descobrindo de localizar as pessoas, de fazer com que elas façam parte disso. Eu acho que esse tipo de coisa é extremamente bem acertado, assim. Eu não sei se o conteúdo tá 100% impecável, pode ser que tenham outras falhas aí no meio do percurso. E provavelmente não está, porque tá todo mundo tentando. Tá todo mundo falando, vamos fazer assim. Exato. Eu sinto que tem uma intenção de vamos trazer mais gente, vamos mostrar, aqui, assim, né? Vamos deixar. Você fala localizar, eu acho que o termo melhor seria temporizar. Porque é o nosso tempo. É o nosso tempo agora. Né? Porque, assim, tem umas coisas que. Por exemplo, faz muito mais sentido que. Por que o Dr. Frankenstein quis fazer o monstro Frankenstein? Na época quis brincar de Deus e papapá. Beleza, ok, eu entendo. No livro do Van Richten, Ravenloft, a doutora Mordenheim, ela faz isso porque ela quer descobrir, né, quer descobrir o lance de tornar a vida, de trazer a vida e tal. E ela contrata uma body snatcher, uma pessoa que vai lá e rouba cadáveres para ela trabalhar. Chega um determinado momento, ela descobre que a body snatcher está com uma doença terminal e vai morrer. Perfeito. E eles dão a entender que as duas têm algum relacionamento. Uhum. Que seria o que motiva a doutora Mordenheim a buscar desesperadamente, tentar qualquer coisa para evitar que ela morra, incluindo trocar e botar partes de cadáver nela, que vai criar o monstro de Frankenstein. Uhum. Ou seja, essa história faz sentido. E funciona para dar medo, funciona para dar terror. E fica legal, sabe? Mas agora... Não, sempre foi. Você tava falando em dado momento que tinha... Puta, tem aquele cara do RPG, o velhão do RPG lá, que era não, porque isso não sei o quê, porque isso não sei o que lá. Você vê, eu não sei, não é algo que eu vejo com frequência. Talvez você enxergue isso. Uma galera reclamando desse tipo de coisa? Uma galera doída com esse tipo de coisa, ou Saladino? Felizmente não chega até mim. Não chega pra mim. Tipo, vocês não vêm reclamar comigo. Com você, sim. Tá? Talvez porque muita gente já sabe a minha postura a respeito. Uhum. Mas eu já ouvi que sim, que teve gente que reclamou, que era lacração, que não sei o que. Eu falei, você leu o livro antes de falar isso? Sim. Leia, lê e me fala se tá legal. Se você falar que tá legal, aí a gente discute. Mas eu tô lendo e eu tô achando ótimo. Eu tô gostando bastante. Como eu te disse, antigamente, em Ravenloft, você tinha um reino que era oriental. Hokushima tá aí, ó. Né? E o Dark Lord, a motivação do porquê que ele era um fantasma, não fazia muito sentido dentro da cultura oriental. Perfeito. Era um monstro de D&D enfiado numa cultura oriental. Uhum. Tá? Aí o que eu li agora é sensacional. O reino de Ikath tem dois reinos. É um reino do mundo dos sonhos e o mundo real. Porque tem a ver com Yin e Yang, com o lance de querer fazer um reino perfeito. Ele é mais caindo para o chinês do que para o japonês, para a cultura chinesa do que a japonesa. E tem os Yangtze, que são um tipo de vampiro que pula, que é da cultura chinesa. Ou seja, se teve um esforço maior de fazer uma coisa com uma cultura mais interessante, não uma visão americana disso. Então, sim, você tem a questão de gênero, você tem a questão de cultura, você tem uma questão de olhar com
com olhos diferentes. Vamos fazer com olhos de agora. Porque tem muita coisa que se a gente pegar o antigo e simplesmente só trocar as regras, o público já fala assim, nossa, isso aqui tá tão ruim, isso aqui tá tão sem graça, isso aqui tá tão fraco. Por quê? Porque não fala com o público, porque hoje a gente tem mais informação. Verdade. Em 1982 e até 1990 você não tinha internet. Verdade. Sabe? Se uma pessoa faz uma aventura e bota um lobisomem chamado Loup-Garou, hoje eu vou lá e coloco Loup-Garou, Werewolf, vai aparecer sites contando o que é essa lenda, não sei o que. E se o do RPG tá diferente da lenda original, que eu achei num site francês, eu vou chegar e falar, porra, mas esse jogo aqui, os caras nem se deram o trabalho de pesquisar, de escrever direito. Sabe? Então, hoje você tem uma globalização, uma universalidade que é importante colocar. Porque sim, a Wizard sabe que esse livro vai ser traduzido para outras partes do mundo. Sabe? Não é aquela coisa, mas todo mundo se ofende com qualquer coisa. Olha, se eles fizessem um reino brasileiro com um monte de lenda cagada, eu ia ficar bem puto. Eu não ia gostar. Sim. Falar, porra, que porcaria é essa? Soa ofensivo, né? Porque você não se deu o trabalho, já que você ia botar alguma coisa da cultura brasileira, você não se deu o trabalho de entender o que era pra colocar, né? Sabe? E pensa isso em todas as outras culturas. Sim, faz todo sentido. Com gênero. Gênero, sim, com tudo mais. Então, isso eu acho que é uma das coisas que eu tô gostando bastante. Eu acho o livro bastante. Ainda tem minhas reservas com aquele lance de falta de informação e tal. Mas ele tá abrindo para mais terror. Ravenloft tá abrangendo mais terror. Por exemplo, alguns dos filmes recentes que o pessoal mais ficou com cagaço foram, vou citar só dois, Hereditário e Midsommar. Que era um tipo de terror que não tinha em Ravenloft, agora tem. Você tem o folk horror, você tem reinos onde você pode explorar o folk horror, sabe? Então isso é algo que essa coisa do não ser apenas uma versão. Ravenloft deixou de ser, vamos só fazer uma versão nova, com regras novas e tal. Ele atualizou, ele abriu o terror. Perfeito. Para você poder jogar no terror de hoje, no terror que você vê no cinema, no seu serviço de streaming, sabe? Que você vê na internet, você vai lá e digita 10 lugares mais assustadores do mundo. Eu sei que você não vai fazer isso, eu faço. Sim. E aí, você vê os 10 lugares mais assustadores do mundo, você olha e pensa, pô, isso aqui dá uma aventura de Ravenloft. Pode crer. Sabe, um dos 10 lugares mais assombrados, assustadores do mundo, é um antigo sanatório que antes era uma colônia de leprosos, que depois pegou fogo, que durante a guerra, não sei o quê. Aí você começa a ouvir as histórias e fala, cara, isso dá uma aventura de Ravenloft tão boa. Sabe? Sim, e agora, nesse livro novo da quinta edição, você consegue fazer esse tipo. Por exemplo, a gente está muito acostumado agora com o Survivor, o Zombie Apocalipse. Sim. Que é aquela coisa do, né, Walking Dead e tal. Em Ravenloft você não tinha, porque o zumbi do Dungeons and Dragons, ele não é o zumbi do Walking Dead. Ele é uma criatura feita por magia, ele não é um monstro que vai lá comer teu cérebro. Né? Aí eles mudaram um dos reinos antigos, Falknovia, que aí começa a confusão, né? Você já tinha o Drácula, que era o Strahd. Aí você tinha um reino onde tinha o Vlad Drakov, que é o Strahd, que é o Drácula antes de virar vampiro. Que ele é um guerreiro, malvado, preconceituoso e não sei o quê. Só que ali o reino dele era ok, tava meio assim de... Que aventura você vai rolar ali? O que você tem ali? Eles transformaram Falknovia num reino que uma vez por mês é atacado, uma noite por mês é atacado por hordas e hordas e hordas e hordas de zumbi que comem pessoas. O Lorde lá, o chefe lá, Vladesca Drakov, né? Ela é uma mercenária que tinha um grupo de mercenários. Ela fez umas coisas muito do mal e agora está presa lá. E aí, o fato dela ser um gênio de estratégia não adianta nada, porque todo mês chove um ataque. Não adianta nada ela ser um gênio de estratégia. Lá, consegui matar 300 zumbis, aparece mais 300, sabe? Então, e aí tem todos os lances de falta comida, falta recurso. Todo mês você sabe que você vai ser atacado por zumbi. De onde vem esses zumbis? Por que vem esse zumbi? Ou seja, você pegou uma parte que era meio
perdido, é meio sem graça, e você atualizou para um terror que as pessoas gostam. Cara, fala aí. Só de eu descrever que cada mês chega hordas e hordas de zumbi, Infernal. você já não tá assim, puta, o meu grupo ia. O que meu grupo ia fazer? Sim. Defender cidade, não sei o quê. Lembrando que é uma época que você não tem motosserra, escopeta, Sim. metralhadora para lidar com o zumbi. Sim. Não, cara, Se você Nossa, tiver muito azar, sua espada fica presa dentro do zumbi que você tá lutando, cara. puta saco, na verdade, porque Você tá vendo? eu tenho um amigo que mora na Irlanda, e ele mora na Irlanda esse ano, completou acho que 10 anos que ele mora lá. E aí ele falou, eu lembro, a gente conversa, a gente é bem próximo, né, bem amigo, e a gente conversa direto. E aí a gente tá trocando uma ideia esses tempos, ele falou assim, sabe, cara, quando eu vim pra cá, eu achava que eu não tinha problema com o frio. O lance é que eu tô aqui há 10 anos. Depois que você passa 5 invernos que faz menos, sei lá, 20 graus, você não quer passar o sexto. O sétimo, você já tá bom, eu sei o que vai acontecer, eu sei o frio que eu vou passar, eu sei que eu não vou poder sair de casa, eu sei que o dia amanhece cinza e a tarde é cinza e é tudo cinza. Cara, e é isso, sabe? Tipo, beleza, eu consigo lidar com uma horda de zumbi, com duas, com três. Agora, eu vivo aqui, alguém falou aí no chat, Isso. esse é o inferno dela. Tipo, cara, é a maldição dela, ela tá presa nisso. Sabe? E o que me deixou muito feliz de ler essa versão nova é que manteve-se o clima de Ravenloft, o estilo de Ravenloft, que é os caras do mal, que estão lá presos por alguma coisa que eles fizeram, estão sofrendo e tal, ao mesmo tempo que são ideias de aventura e de campanha que são muito legais, que você pode pegar um grupo e falar, eu quero um grupo, eu quero uma aventura onde eu tenha que lidar com política. Eu quero uma aventura. Sabe, tem lugares que estão beirando o steampunk, tem lugares que estão beirando alta tecnologia, sabe? Pro período de Dungeons and Dragons. Claro, Né? claro. Tem lugares em que os jogadores vão ser caçados. Existe um filme antigo chamado The Most Dangerous Game, acho que é Zaroff, o Caçador de Almas, uma coisa assim, em que é uma ilha, as pessoas chegam numa ilha. Esse filme é muito antigo, foi um dos primeiros que fez isso, ele é de 60 e alguma coisa, eu acho. Em que um barco naufraga e um grupo de pessoas chegando numa ilha que é de um cara. Aí eles descobrem que o cara, na verdade, ele é meio ruim da cabeça e ele caça as pessoas. Ele chega e fala, ó, eu vou me armar, você tem tantas horas para fugir, eu vou caçar você na minha ilha. Eu falei, oh meu Deus, o homem está caçando o homem. Isso é um dos primeiros filmes que teve esse tema. Então, você tem um domínio de Ravenloft que tem isso. Que você chega lá, você é caçado. Não por pessoas, é claro, né? No caso licantropos, não sei o que, tem uma caçada, tá? Mas é aquela coisa do tá um pouco mais atualizado. Ele não é igual, não é um cara vestido de grande caçador branco com um rifle que sai correndo atrás. Não, é um pouco pior do que isso. Tá? Cara, mas isso é legal, porque é o que você tá falando. Você tem um posicionamento mais condizente com o que versa com a cultura pop atual, com o que se vê no cinema, com o que se joga nos videogames. Né? Então, assim, é legal você ter essa opção de quer ver uma coisa? fazer tem isso. Um reino chamado Harakir. Harakir era um reino que era de um cara chamado Haslik, que ele era um mago vermelho de Tai, de Forgotten Realms. Perfeito. Ele fez um negócio lá, os caras expulsaram ele fez umas maldades, não sei o que, ele foi para lá. Durante o tempo que eu li, Harakir não era muito bem descrito. Ele era um reino tipo meio Tai, parecia um pouco com Tai de Forgotten Realms, mesma versão distorcida e tal. Você tinha os magos que dominavam e os escravos que eram coitadinhos, que por ser escravo já é um absurdo. Sim. Aí, agora, o que eles fizeram? É um reino onde a magia funciona, mas funciona mais ou menos, porque o cara que manda é um arquimago e ele quer ficar fazendo experimento, não sei o quê. Só que ele, pessoalmente, não consegue aprender magia nova. Ele não consegue. Todo mundo consegue, menos ele. E as experiências causaram problemas no reino. Então tem regiões onde você vai ter criaturas tipo cubo gelatinoso, tipo uso, pudim, porque são criaturas que por causa de experimento mágico. Então tem lugares que as plantas começaram a ficar plantas vivas, né? Porque experimento mágico deu errado. Então eles agora, além de colocar o lance de ser uma magocracia, você tem
consequências de experimentos mágicos. E o cara quer sempre Legal. roubar item mágico. Você tem muito mais elementos para você fazer uma campanha, uma aventura do que antes. E pensar, ó, o cara é má, o cara que má, o que vai dar de errado? Então, começaram a fazer. Você sente que tem eu sinto, basicamente, que tem um, uma, uma coisinha a mais, um detalhamento a mais. Que é a ideia de Ravenloft, não é só repetir a aventura. A gente Sim. quer fazer história, já que a essência de Ravenloft é a história mudando a regra, a história sendo o mais importante na aventura, é só pegar e botar uma nova versão de regras num nada, né? Agora, a história evoluindo, a história crescendo, é mais interessante. Concordo plenamente. Pra gente encaminhar pro nosso final, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para quem tá interessado, por exemplo, eu não vou mentir, que foi totalmente com segundas, terceiras e quartas intenções que eu te chamei aqui pra trocar essa ideia, porque eu tô super interessado, como eu disse, eu namorei lá a terceira edição, mas eu não, assim, meio que depois ficou por isso mesmo e eu não tive mais contato com Ravenloft. O que eu devo fazer hoje se eu quero me familiarizar com Ravenloft? Porque eu gostaria de escrever uma campanha, eu gostaria de... Assim, pra ser honesto, eu não sei se eu gostaria de jogar a Maldição de Strahd, mas não porque eu não gostaria... Eu gostaria de jogar, mas eu não sei se eu gostaria de pensar em narrá-la nesse momento. Mas eu gostaria também de escrever alguma coisa, ou de fazer um homebrew, alguma coisa nesse sentido. O que eu devo... Por onde eu devo começar? Eu devo partir para o que foi lançado aí, o Van Richten Guide to Ravenloft. Começo por aí e aí vou me familiarizando com o background das edições mais antigas. O que você me sugere? Olha, Ravenloft foi criada para adaptar para RPG temas, filmes e elementos clássicos de terror. Tá. O Van Richten Guide to Ravenloft, eu recomendo, eu tô lendo, não terminei ele, eu tô lendo. Se você nunca jogou Ravenloft, não sabe do que é, pega o Van Richten Guide to Ravenloft, você vai ter uma ideia bem bacana Tá. do que é o clima, do que você vai tirar um pouco aquela coisa você vai perceber que é um pouco menos aquela coisa os heróis vão lá, matam um monstro e ficam poderosos. É um pouco mais os heróis tentam sobreviver e resolver a aventura. Uhum. É uma coisa um pouco mais filme de terror mesmo. Sim. Talvez com final feliz, de preferência. Né? Dá para fazer isso. Eu recomendo, se você não conhece, tá querendo fazer uma coisa, o livro é legal, dá uma olhada. Se você realmente quer falar, não, eu não sei. O Curse of Strahd é bem interessante. Você vai estar jogando uma aventura clássica atualizada. Dá uma olhada. Legal. Vai ter algumas coisas ali que você vai olhar e falar, não sei se é tanto assim, mas o clima geral da coisa você vai pegar. Legal. Aliás, eu achei muito legal que outro dia eu tava fuçando no YouTube, tem trilha sonora pro Curse of Strahd. Oh, que legal. Você sabe, tem uma hora que o Strahd, você entra na sala, o Strahd tá tocando um órgão, né, de tubo. Você tem a música que o Strahd tá tocando. Sensacional. E isso é legal, isso dá um climão legal. Uma imersão. Um climão legal. E assim, quem puder... eu gostei muito, eu li o Van Richten Guide to Ravenloft, eu joguei o Curse of Strahd, o que eu faço agora? Procura um filme de terror antigo, clássico, e pensa, dá para adaptar? Adaptar isso Como aí. seria a adaptação? Se eu colocasse Ravenloft, e se ainda assim você ainda ficar em dúvida, procura o material antigo de Ravenloft. Procura, tem muita aventura. Na segunda edição você vai ter muita aventura, mas aventuras meio bizarríssimas, meio estranhas, algumas com umas não tão legais, outras muito boas. Existe um suplemento para a segunda edição chamado Book of Crypts, Livro das Criptas, que são várias aventurinhas, meia dúzia de aventurinhas. Isso é muito legal, se você conseguir, bota as tuas mãos nisso e lê, porque as aventuras basicamente são aventurinhas pequenas com pouca regra, então você consegue adaptar. Tá? Se você tiver a sorte de encontrar um dos romances, leia. Os romances são ótimos. Se você sabe ler inglês, os romances são ótimos. Eles dão umas ideias de campanha sensacionais. São ideias de campanha sensacionais. E assim, fica atento na comunidade, porque você tem vários sites, várias comunidades que
desenvolve em Ravenloft. Ravenloft tem dois jogos de computador péssimos, os dois. É verdade. Stratus Possession e Stone Prophet. Isso É antigo. antigo. Mas, né, já de repente você tem alguma outra ideia, alguma coisa interessante. E eu aconselho, ver o livro básico novo, dá uma olhada, ver se te interessa, ver o Curse of Strahd, Mountain of Strahd, ver as aventuras antigas e ver o que dá para fazer, dá para você fazer. Um outro livro da terceira edição que eu recomendo é o Heroes of Horror, que ele tem umas ideias muito boas para narrar aventura de medo, Legal. de mácula, de você sendo corrompido mental e fisicamente por alguma coisa do mal que está fora, e como você lidar uma aventura com o horror sendo o tema principal, e não só o você irá e se aventurar e a coisa heróica. Ele dá uma base muito bacana de como você jogar com horror, sem usar bobagem, sem jogar no escuro, o que depois de um tempo vai atrapalhar muito sua visão, vai por mim. Tá? É divertido, mas, né? Peraí, esse aqui é um 8 ou um 6, sem um dado, essas coisas. Apesar que eu tenho dado que brilha no escuro. Bom, mas essas coisas eu acredito que dá uma força legal. Eu sei que tem vários materiais da quinta edição que estão chegando no Brasil, estão sendo traduzidos no Brasil. Gostaria muito, porque inclusive quando eu comprei e botei, olha, comprei o Van Richten Guide, o Ravenloft, alguém falou, quando é que sai no Brasil? Não sei, eu realmente não sei. Seria muito legal se saísse. Adoraria traduzir esse material, adoraria. Nossa senhora, né? Tem tudo que eu tenho, tudo que eu gosto, que eu já li, que eu conheço. Tá uma versão, uma adaptação que eu achei sensacional. Tá na tua área, né? Com 10 toda de certeza, 10, né? Sim. É aquela coisa do eu sei as referências que estão ali e tal. Sim. Né? Então, isso adoraria. E não só por isso, pelo prazer de estar ajudando fazer parte, a chegar um material nacional. Que nem o Domains of Dread, que saiu Domínios do Medo, não foi só pelo não, é um trabalho, eu tô recebendo dinheiro. Ok, isso é legal, isso é bacana, isso faz bem pra saúde, paga boleto, etc. Mas é mais cara, eu dei uma forcinha pra Ravenloft sair no Brasil. Lógico. Sabe? Eu tenho um dedo ali em Ravenloft. Você faz parte do projeto. Aliás, esse Domains of Dread tem uma coisa engraçada. Quando eu traduzi, eu achei 2 erros no original. Sério? E aí achei 2 erros no original. Aí quando eu fui falar, eu mandei e-mail pra editora, que era Cindy Rice, na época. A editora do livro, eu falei, Cindy, eu achei 2 erros aqui. Na época que e-mail não era tão rápido, né? Se mandava e-mail, eu respondia 2, 3 dias depois. Cindy, eu achei 2 erros aqui. Eu achei um erro no mapa e eu achei um erro na lista de magias do Strahd. O Strahd é um necromante, né? E no primeiro nível de magia deles, ele não tinha nenhuma magia necromântica. Aí eu falei, então, é isso, sei lá. Olha, o do mapa eu já tinha achado, tal, o nome certo é esse, tal. Da magia aí, pode botar a magia que você achar que tá bom, bota uma magia necromante. Sabe? E essas coisas são coisas que falam, pô, que legal, eu colaborei de alguma forma para o livro sair aqui. Lógico. Então, vamos esperar, vamos ver, espero que saia. Eu não sei como é que tá, não sei como é que estão os lançamentos de quinta edição aqui no Brasil. Curse of Strahd eu sei que saiu, uma Mountain of Strahd. Eu não sei, saiu o baralho, o Taroca também saiu, pelo que eu pude ver, né? E algumas outras coisas, mas o Van Richten, o guia do Dr. Van Richten para Ravenloft, eu acho que seria um baita livro. Tem outros, óbvio, mas eu acho porque aqui no Brasil, Ravenloft tem um público, e mesmo que você nunca ouviu falar de Ravenloft, eu falar, é filme de terror clássico, ou filme de terror. Cara, é muito divertido. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer colocar o mago, ou o bárbaro, ou o paladino, ou o warlock, ou o classe que for dele, numa história contra um Dr. Frankenstein, contra uma doutora Frankenstein, contra uma horda de zumbis, ou contra Mind Flyers. Mind Flyers tem um domínio de Mind Flyers, cara. Sensacional. Sabe? E sim, que usa regras de insanidade. Isso é muito bacana. Sabe? Dungeons and Dragons e RPG é um jogo de contar história. E assim, ter uma história de terror no teu arcabouço pra você contar do teu personagem é algo sensacional, cara. Ô, Saladino, eu vou te agradecer. São 8 horas, né? Pra variar, passou em 4 segundos. Né? Foi mas pelo menos conseguimos falar tudo de Ravenloft. Ó, que beleza!
Pelo menos o básico a gente falou. A gente falou, a gente falou. Não falou todos os romances, todas as aventuras, né? Mas, assim, quem tá vendo esse vídeo, eu espero que agora já tenha uma noção mais clara do que é Ravenloft. Eu concordo. Por que esse tal de Ravenloft ganhou um livro básico agora? Agora você já tem mais ou menos uma ideia, uma noção do porquê. Boa, concordo plenamente. Muito obrigado por mais uma aula que você deu aqui pra nós. E eu só te agradeço demais pela tua presença, pelo teu tempo. Não tenha a menor dúvida que nós vamos arrumar mais papo pra contar aqui. Com certeza, estamos aí. Estamos aí pra falar, pra conversar. Porque também é aquela coisa, cara, falar de RPG, falar de D&D, falar de Ravenloft é um prazer. Assim, é uma diversão, a gente vai e fica aqui até horas e tal. Você quer ver uma coisa engraçada? Coisas que assim, por que raios eu sei isso, sabe? Qual que é o monstro de Forgotten Realms, na terceira edição, que tem o challenge rating mais alto, o nível de desafio mais alto? Tarrasque? Não. Algum dragão? É um Dracolite de dragão negro chamado Dargothoth, que tem challenge rate 50. Meu Deus, por que você sabe isso? É a pergunta. Então, é um Dracolite que ele tem níveis além de ser Dracolite, de um Great Wyrm negro, ele tem níveis de feiticeiro. Eita, nós. E atualmente ele tá com 3 Breath Weapons, 3 armas de sopro, né? Ele aprendeu a dele e conseguiu magicamente mais 2. E é um dos bichos. Dargothoth, The Creeping Doom. É um dos bichos mais fodasticamente poderosos de Forgotten Realms. Que isso, bicho. Né? Ele facilmente encara um avatar de um deus. Assim, facilmente. Sem muita dificuldade. Eu sei isso, cara. Sabe quando você vai juntando e fala. Acho que é 57 o challenge rate dele. Caraca, 57. Que isso. É tipo. Por que eu sei isso? Eu vou lendo, sei lá, vou jogando, você vai acabando vendo. E aí é divertido, porque vira aquele papo da gente conversar do que a gente gosta. Sem dúvida, sem dúvida. Dargothoth eu vi pela primeira vez porque o Ed Greenwood tinha uma coluna na Dragon Magazine que ele falava Dragões do Norte, que ele falava dos dragões de Forgotten Realms, e ele ia contando as histórias de dragões com nome, dragões especiais, dragões que faziam isso. E depois o pessoal ia lá e colocava a ficha de acordo com o que ele contava. Então aí você juntando todos esses dragões, o Dargothoth era o mais poderoso. Sabe? Porque RPG é isso, são histórias. Sim, total. E a gente participa delas, isso que é muito legal. Não, total. Você acha que você tá coberto de razão e... Fala aí, agora você tá com vontade de jogar Curse of Strahd de novo, né? Tô. Não devia ter falado, porque agora eu tinha resolvido esse problema na minha cabeça. Falei, não vou jogar, deixa pra lá e tal, pronto. Agora vou jogar Curse of Strahd. Eu vou te falar que Ravenloft, a aventura Ravenloft, House of Strahd, Curse of Strahd não, porque eu não tenho. Mas essa aventura é a aventura que eu mais mestrei e a que eu mais joguei. Não que eu tenha terminado todas elas. Caraca, bicho. Cara, nós tinha que marcar qualquer dia de fazer uma one shotzinha de alguma coisa, hein, Saladino? É muita pretensão da minha parte convidar pra jogar RPG, mas eu tô aproveitando. Olha, do jeito que a gente fala pra caramba, eu acho que o one shot vai ser tipo umas 6 sessões, assim. É uma one shot de 11 sessões, vai ser rapidinho? 2 sessões só pra chegar no lugar. Mas, não acho ruim. Estamos aí. Meu Deus do céu, você não brinca com o meu coração. Cara, eu vou te agradecer de novo. Muito obrigado pela tua participação, pela aula que você deu aqui. E valeu, cara. Sensacional. Vamos marcar mais papos, vamos trocar mais ideias. É sempre uma honra ter você aqui. Como eu já disse lá no começo, isso não é mentira. Eu já falei isso 200 vezes. Você é um dos caras que fez parte de todo o meu gostar de RPG. Tem muito a ver com a tua história, que você contou lá na primeira vez que você veio, com as coisas que você produziu, com o teu trabalho em Tormenta, com o teu trabalho na Dragão, com milhares de coisas. Então eu só te agradeço demais cada vez que você vem aqui. É uma honra pra mim levar esse papo de brother contigo aqui. É inacreditável, velho. Te agradeço demais. E eu agradeço. Quero agradecer também o convite. Sempre divertido falar ainda mais de Ravenloft, nossa senhora, né? E agradecer ao pessoal que tá assistindo, que tá aqui no chat, que tá comentando. Desculpa, eu não tô conseguindo ver os comentários e responder a tempo.
deixa pro Diego chegar e falar, ó, o chat falou isso, aí a gente responde. Sem dúvida. Agradeço a quem depois for ver esse vídeo, ouvir esse vídeo, o áudio, né? Valeu aí pela força e por estar gastando seu tempo ouvindo a gente falando groselha assustadora aqui no caso, né? E sempre que der, a gente combina aí, a gente vai falar alguma coisa divertida de RPG. Show! Ou do que a gente quiser. É isso. Ô, galera, muito obrigado a todo mundo que passou, todo mundo que deixou aí um follow, todo mundo que deixou um sub. Tiveram alguns subs aí que eu nem agradeci, então muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que gastou o seu tempo, como disse bem o Saladino, ouvindo a gente aqui papear. E tamo junto. Amanhã, peraí, hoje é segunda, amanhã é terça. Ah, amanhã nós vamos ter um papo legal com o André Manente, do Motivo, sobre a coleção de Adventures in Forgotten Realms de Magic. Você viu isso aí, Saladino? Que Eu vi me mostrar algumas cartas, eu tô super curioso. Eu vi que isso. vai ter carta do Bull. Cara, tem umas loucuras nessa coleção aí. Tem uma carta. Tem uma o Bull, a carta, Bull tem atropelar. Cara, sensacional. Tem uma carta que eu dei risada demais, que é 15 metros de corda. A carta chama 15 metros de corda. Aí tem uma cordinha enrolada, aí tem lá 3 opções. Você pode amarrar alguma coisa, usar pra escalar, usar pra fazer um rapel, sabe? Tipo, o kit básico do aventureiro. Muito engraçado. Não, me mostraram uma carta que chama-se Dividir o Grupo. Aí a ponta da carta é apenas não faça isso. Apenas não faça isso, é maravilhoso. Eu já falei que se tiver carta do Artemis Entreri e do Jarlaxle, eu vou querer. Tem que comprar, não tem outra opção. Eu não sei, eu não conheço a coleção ainda, eu vi algumas coisas e a gente vai trocar essa ideia amanhã. Eu adoro o Jarlaxle. Quem não conhece, ele é um Drow de mesa Berrazan. É um dos meus personagens do Underdark, é um dos meus personagens sensacionais, é um dos meus personagens favoritos. Porque você nunca sabe direito o que esse filho da mãe tá fazendo. Você não sabe de que lado que ele tá. Ele tá do lado dele. Assim, eu já li uns 4, 5 romances que ele aparece. O filho da mãe rouba a cena. Rouba a cena. Ele é vilão. Vilão. Né? Na época da segunda edição, ele era guerreiro de 20º nível. Guerreiro de 20º nível. 20º nível. Na terceira edição já botaram umas fichas que eu não sei te dizer da onde veio. Sim. E anunciaram, eu não sei se foi quanto de fã, anunciaram um dos próximos livros da quinta edição é Jarlaxle, Bag of Everything. Cara, eu preciso ter isso. Se tiver a carta do Jarlaxle, eu vou querer ter. O Artemis Entreri, que é o Nemesis do Drizzt Do'Urden, que é um personagem fantástico. Quem não leu, leia Path of Darkness, Caminhos da Escuridão, né? Que são três romances que focam nesses dois caras. Mas assim, carta de Magic do Jarlaxle tem que ter. Cara, amanhã eu vou trocar uma ideia com o André, que é o especialista em Magic, tem um canal super legal de Magic, e aí a gente vai olhar carta a carta. Eu acho que não acabou de sair, tem carta saindo ainda. Estão anunciando, né, aos poucos. O Charlão, Magic Noobs, que tá aí no chat, ele também tem um canal sobre Magic, e ele é um baita especialista também. Hoje foi o último dia, acabou de nos posicionar. Então agora acho que a gente tem a coleção completa, nós vamos dar uma olhada. E é isso. Gente, eu preciso encerrar. Eu agradeço vocês demais. Saladino, obrigado de novo. Tamo muito junto. Vamos continuar batendo esses papos, trocando essas ideias que é sensacionais.